Estamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou o barman, sou. Eu ia falar hoje que eu sou cinéfilo e cineasta, né? Amante e produtor do que eu gosto, mas não vou falar porque, né? Nosso convidado hoje aí já me deu uma surra de conhecimento de cinema, porque o cara sim fez cinema, né? Estou falando de nada mais, nada menos do que ele, Johnny Oliveira, o dono da página do Coquetel Noir. Gente, quem não conhece, vai ver lá no Instagram, hein? Página bonita pra caramba. Fale pro mundo aí quem é você, Johnny Oliveira. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, Johnny Oliveira, da página Coquetel Noir, ali no Instagram. Então a gente fala, cara, eu sou bartender que nem vocês, e meu negócio é falar sobre bar, mas não falar sobre receitas. Eu acho que é principalmente isso que eu tento abordar lá no meu espacinho. Falar de coquetelaria, mas falar de tudo que tá em volta da coquetelaria que complementa o nosso trabalho, né? Que não é só servir bebida. É isso aí, o cara manja, hein? A gente conversou em off aí, o cara já me fez me sentir mais uma vez um dos piores da minha profissão. Mas com Ah, que vocês isso, que aí, isso. que é isso, um dos piores, não, o pior. E com a gente também está ele, né? Sérgio Pastore, o cara que quando vai no shopping aqui de Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo, o pessoal para, né? O shopping. Já foi o quê? Uns 3, 4 vezes, né, Sérgio? Que seguranças foram chamados. Fala de você aí, Sérgio. Pra quem não te conhece, que é impossível, né? Todo mundo já te conhece, mas fala de você. Boa noite a todos, muito obrigado por estar nos ouvindo. E fico muito feliz hoje de você estar conversando aqui com o Johnny. E quando a galera para, é por causa que é com medo de sumir o estoque de comida. É Só isso. por isso. Mas, cara, obrigado primeiramente por estar aqui com a gente hoje. E, Ah, que isso, cara, eu que agradeço, é um espaço, né? Acho que todo mundo ganha junto. concordo, mas a gente agradece, cara, porque querendo ou não, para todo mundo que tá trabalhando na barra, é bem complicado ceder tempo para estar participando, tá ligado? Isso aí a É, gente tem eu uma passei um mau ciência perrengão pra vir completa. a tempo aqui, né? Pô, uma corrida, tipo, vou te chegar porque pra. Exatamente. Mas Cara, é como é corrido. que começou para você a barra? Assim, eu sempre começo por aí, pra gente entender sempre um pouquinho da origem. Porque tem gente que começou com uma profissão, desviou para outra, começou estudando, mudou. Como foi para você? Como foi essa introdução aí para estar trabalhando nessa área? Cara, eu acho que como todo mundo, tem aquela piada que as pessoas são recrutadas pro bar, né? Você não escolhe ser bartender, você tá lá e quando você viu, você tá lá há muito tempo. Acho que é mais ou menos isso. Comigo é o seguinte, cara, eu comecei a estudar cinema e eu descobri que eu não conseguia viver de cinema já na faculdade, tá? Então eu fui pra Uni, fui fazer audiovisual e, cara, aí um amigo meu falou assim: "Meu, como eu sou alto, eu tenho 1,83 m e acredite ou não, eu já fui mais bonitinho". Falou: "Cara, tem uns eventos, tal, Isso daqui, e precisa de um isso daqui perfil". é uma constante, tá? Todos os convidados aqui conseguem ser mais bonito que eu e o Sérgio, mas brincadeira, hein, Sérgio? Vou buscar uns caras mais feios aí que tá. Tem que alisar, né. Você Ó, nunca viu e, aquela regra de pessoas bonitas Barba. andarem com pessoas muito feias pra ficarem ainda mais bonitas? ó, e detalhe, hein? Você se acha alto, né, na barra aí, você sabe que sofre um pouco, né? Às vezes você pega umas barras baixas. Não, Eu tenho 1,88 cara, então cara, eu eu descobri uns pezinhos pra regular que você mete uma chavinha e sobe a e aí, às vezes, em alguns lugares eu instalei esses pezinhos pra mim trabalhar, Pô, cara. me manda, pelo amor de Deus. Depois umas plataformas já coloquei, barrinha de madeira, porque eu tenho muito problema nas costas, inclusive, eu acho que um dos assuntos depois que a gente vai falar é essa questão, né, de se cuidar, de cuidar da nossa ergonomia pra gente trabalhar melhor e ter uma vida. E, cara, tipo assim, eu precisava comprar uma câmera na época, porque, tipo, a faculdade, ela, tipo, tinha 2 câmeras que ela emprestava para aluno e eu precisava comprar uma câmera. A câmera custava na época, assim, tipo, 1.800, R$ 2.000, R$ 2.500, assim, tipo, um dinheiro absurdo. Eu lembro, acho que até uma T3 e uma T2i. Pra fazer a parte de fotografia, filmagem, tava naquele começo de DSLR pra galera começar a filmar. E aí eu fui juntar dinheiro e eu comecei a trabalhar em bar, né. Eu fui trabalhando em bar e tal. Quando eu me formei, eu consegui um emprego muito bom. Tem uma história que eu conto pra vários moleques. E por ser uma pessoa que conhecia alguém muito importante, eu consegui uma vaga que eu não tinha capacidade pra estar lá, mas me pagava muito bem e eu consegui administrar isso por um tempo, certo? E eu comecei a ter um padrão de vida muito bom, então eu era um cara que, tipo assim, comia pão e ovo e andava 5 quilômetros porque não tinha dinheiro pro pra condução. E do nada eu estava ganhando, tipo, 8.000, R$ 9.000, tá ligado?
E aí eu peguei, cara, é isso aí, minha vida agora é outra. Então eu comecei a sair bastante, comecei a gastar dinheiro que não tinha, fui morar em Pinheiros, fui torrar dinheiro, fui viajar, fui fazer tudo que o dinheiro me possibilitava. E é uma coisa que eu falo que essas pessoas que ganham muito bem, né, foi um erro da minha vida, achar que são ricos, né? Porque ser rico é não precisar de salário. Então eu tinha um salário alto, achava que tinha dinheiro, É, achava que estava tudo tem, certo. eu li uma matéria que falava que para uma pessoa se considerar rica, ela tem que ficar 1 ano sem ter receita nenhuma. Entende? Sem entrar nada. E É, você vai ver que muita gente que acha mesmo que é rico, não é bem assim, né? até mencionei isso. Aí, cara, eu peguei, tava ali e assim, eu trabalhei toda a minha faculdade, eu trabalhei em bar, né? Então eu ia fazer evento, normalmente casamento, já fiz tudo, entendeu? Normalmente formatura, casamento, bar mitzvah, bastante evento. E aí eu ia, tá ganhando esse dinheiro, eu falei, cara, eu não preciso mais trabalhar em bar, né? E fui conquistando essas coisas, mas é aquela parada, cara, jovem com dinheiro na mão é uma desgraça, tá ligado? Então, fui torrando dinheiro. E aí eu perdi essa oportunidade. A empresa saiu do país, tal, já não tinha mais essa oportunidade, mas eu peguei e falei assim, cara, se eu estava lá, óbvio que irei para lá de novo, né? Quero uma vaga igual, mesmo potencial financeiro. Só que eu não conseguia, porque eu não gastei aquele tempo enquanto eu ganhava aquele dinheiro pra investir em mim, investir em coisas. Então o que que aconteceu? Pô, meu aluguel começou a atrasar, comecei a usar lis, aí chegou um dia, cara, que a única coisa que me restava era voltar a trabalhar em bar. Um amigo meu me chamou, eu falei, cara, ele falou, cara, tem um trabalhinho ali, eu sei que você tá esperando um trabalho na sua área de audiovisual, direção de arte. Cara, você não quer trabalhar em bar? Pô, pelo menos, pô, ajuda você a pagar aquele condomínio seu que tá atrasado e tal, pô. Vamos. E aí eu fui trabalhando em bar, e aí eu comecei a trabalhar naqueles bares na Augusta, tal, porque eu frequentava bastante como cliente. Então, eu sempre fui no Vegas, já vi o Tom trabalhando no Vegas várias vezes. Não conhecia ele, mas lembro dele. Conheci ele depois. Em vários rolês, no Alberta, saía bastante ali, em Vila Madalena, Milo Garage, saía nesses rolês. Aí eu comecei a fazer um extra aqui, um extra ali. Até que eu fui fazer um extra na Casa 92, e aí eu vi, tipo, o Matheus Cunha. E, cara, esse cara ganha dinheiro. Alguém, tipo, meio que me falou quanto que ele ganhava na época, que não tem ao caso. Mano, como que esse cara ganha esse dinheiro trabalhando em bar? E aí aquilo que era pra mim há uns anos atrás, que eu fiquei trabalhando na faculdade, eu pensava que era só um trabalho braçal e que eu não queria fazer aquilo, que eu achava que eu estava me desmerecendo fazendo aquilo, que é uma idiotice absurda na minha cabeça. Eu peguei e falei, cara, eu posso construir alguma coisa aqui. Porque depois de um tempo, eu me liguei que eu não ia voltar pro audiovisual na categoria que eu queria. Eu descobri que eu não era tão bem relacionado quanto que eu achei que, assim, não rolava. Eu peguei e falei, cara, já que eu tô no bar, e teve uma época que eu tava conseguindo ganhar um dinheiro legal, eu falei, por que que eu não continuo aqui e tento aprender o máximo que eu posso? E aí eu comecei a pensar, cara, qual que é a vantagem? Ah, eu consigo ler inglês. E na época, tinha alguns bartenders que estavam em destaque na época, uns 8, 8, 9 anos atrás, que eles tinham ganhado umas paradas, eles falavam de uns livros, e aí eu via que a diferença entre a galera que estava se destacando era literatura, era ler, era pesquisar, era um detalhe assim. E aí eu foquei nisso. Só que eu virei um cara muito ruim, porque assim, eu sempre fui um bartender muito ruim, eu aprendi a ser bartender há pouco tempo. Eu falei, pô, Johnny, mas você estudou, trabalhou em várias casas, porque eu fui o cara que mais fez extra em São Paulo, meu. Trabalhei em todos os lugares, eu fui um dia lavar louça, ou eu fui um dia trabalhar de barback pra alguém porque eu queria ver as produções, porque eu queria ver como o cara trabalha, porque eu queria ver como que funcionava o bar dele. Assim que eu conheci todo mundo, foi assim que a frutaria às vezes, o cara tá fazendo um trampinho ali, fez um trampinho, fez um extra no pepino. O cara foi ali, fez, o extra pra caramba na Casa 92. O cara foi ali e fez extra no Alberto. Tipo, sempre fui extra. Porque eu sempre tava procurando, eu sempre tava fazendo meus biquinhos de audiovisual, né?
E até de uma época, eu também estava fazendo umas paradas com jornalismo gamer, com umas paradas que trabalhava meio que num canal, mas só que não dava o dinheiro que eu queria. Porque quando eu conheci o Matheus, eu falei, não, cara, dá pra ganhar dinheiro, né? E aí começou essa parada. E aí, como eu estava dizendo aí no nosso aquecimento, que recentemente eu descobri o que é ser bartender. Antes eu era um cara que servia bebidas, aí eu me preocupei em ser um cara que entende de bebida. Aí depois que eu vi que, cara, esses para ser bartender, esses detalhes são os menores. O mais legal é como você trata as pessoas, como você cuida do espaço, como você acolhe as pessoas, como as pessoas interagem com você, como você estabelece uma conexão com essas pessoas, para que elas se sintam interessadas a compartilhar um espaço com você, a compartilhar da bebida que você está servindo para elas. Bebida boa é aquela que é feita para você. Eu ainda vou um pouco além, né? Hoje você estende a profissão para as redes sociais, onde você ainda tem que ser um bom atendente, porque se você leva as suas redes sociais de forma profissional, eu acho que ali é uma extensão do seu trabalho. Ah, mas eu não sou obrigado a responder, então estabeleça um horário, né? Porque se eu coloco lá os drinks, coloco é, sobre o meu conhecimento, pode ser que tenha algumas perguntas, né? Alguém vindo como cliente ou como curioso mesmo, e você não pode falar assim, ah não, aqui não é meu trabalho e tal. A gente às vezes passa por umas dessas aí, mas a gente, né, como o pessoal já deve ter ouvido aí o do Marcelo Serrano, por exemplo, ele mesmo fala desse ponto, né? Do tipo, ou você tem que ser simpático, você tem que ser bartender em todos os lugares que você está, Em né? todos. Cara, isso é uma questão até porque, assim, teve uma época na minha vida que eu era, não era que era folgado, mas assim, eu sou o cara que às vezes tá com cara amarrada, tá com fone assim, eu tô tipo, mano, tô lendo meu livro aqui, tipo, mano, fala comigo, sabe? Teve uma época que eu tinha essa postura meio. Eu sempre falo que tem uma época na juventude que a gente constrói uma personalidade pra fora, né? A gente até não é isso, mas a gente constrói aquela persona e tal. E quando eu comecei a trabalhar em bar, que nem eu tava falando, tinha essa galera meio Peaky Blinders, tá ligado? Sabe o bartender marrento, fica vendo o Marion Bake trabalhando, é tudo cheio de postura, tal, garrafa, fica com aquela pose pro bartender que não sorri. Isso teve uma época que tinha esse ethos, né? Essa maneira de agir meio que assim, sou um bartender, mixologia clássica, entendeu? Estou fazendo o meu Manhattan. E aí eu percebi que, eu fui perceber depois de bastante tempo, inclusive, que, cara, tem que ser um cara acolhedor em todos os espaços. Porque o cara que tá, tipo, por exemplo, eu vou lá na padaria, aí o cara me pergunta alguma coisa, tô com uma cara de cu do caralho, 7 horas da manhã. Talvez amanhã, quando esse cara entrar no bar que eu trabalho, da cidade que eu trabalho, pra tomar um coquetel, ele me vira e vai falar, ah, o cuzão lá que, tipo, dei bom dia pra ele nem me cumprimentou. Por isso que eu falo, tipo, até quando eu falo em consultoria, cara, tipo, atendimento começa quando o cara tá no valet. Porque se o cara é maltratado na hora que ele deixa o carro dele, se o cara é maltratado pela rua, se o cara é maltratado pelo garçom, irmão, você pode servir Macallan, se você pode servir Balvenie, você pode servir Plankton, você pode servir a melhor bebida possível, vai ter gosto de merda. Porque todo ambiente tá infectado com essa aura de ele não é bem-vindo ali. Uma das discussões que Então, a gente tem hoje é até do Uber, né? Porque o Uber também, para uma pessoa que vai sair de rolê, digamos assim, ele já pega um Uber que não tem nada a ver com o bar ou com o estabelecimento, mas ali ele já tá lidando com atendimento. Então, se ele já tiver uma experiência ruim no Uber, né, talvez ele já chega no seu bar já atrelando, né, tudo esse eu atendimento. sempre falou, cara, assim, né? O Gus Regan disse que se você quiser fazer o mundo melhor, basta as pessoas saindo do seu bar melhor que elas entraram. Eu adoro essa frase. Então, assim, eu, eu acho que tem duas fases, eu acredito, profissional. Primeiro, eu aprendi a lidar com os funcionários, porque eu cheguei a cargos de liderança muito rápido, porque eu até digo para bartenders, cara, a primeira coisa que você tem que ter, se você quiser progredir financeiramente em bar, é um pouco de inteligência emocional para você liderar pessoas, pra você saber lidar com equipe. Porque eu até brinco que tem muita gente que coloca head bartender, né? Aí o cara trabalha sozinho no lugar. Então você não tá com uma equipe, você é bartender ali, entendeu? Não tem por que ter esse título pomposo. Então, a primeira coisa que eu aprendi a lidar, pô, como que eu vou lidar com as pessoas? Graças a Deus, eu até brinco, puta, eu passo nos lugares e tem a galera que fala, ah, filho do Johnny, tá ligado? Porque assim, de criar essa conexão e criar empatia, porque a hospitalidade começa comigo, com meus funcionários, com as pessoas que estão trabalhando comigo.
As pessoas que estão trabalhando comigo, elas são eu trabalho para elas, na verdade, quando eu tô numa posição de liderança. Eu trabalho para que elas trabalhem melhor. Então a hospitalidade sempre começa com a equipe, de criar esse clima com a equipe, para depois você passar isso para o cliente. Porque eu falo que quem estabelece o clima do lugar é a equipe que trabalha no lugar. Então, mesmo que o cliente veio no Uber bosta, mesmo que o cliente teve um dia bosta e chegou pesado, eu tô ali para aliviar esse cara. A forma que eu vou interagir e perceber se ele quer espaço, se ele não quer espaço, se ele quer que eu interajo, se ele quer que eu me afasto, deixe ele em paz. A forma que eu vou puxar uma conversa com ele para interagir com ele sobre um assunto que eu enxergo que ele tem interesse, ou se eu não vou falar nada e deixar ele aproveitar a refeição ou o coquetel dele. O fato se eu vou fazer ele aproveitar melhor um drink explicando um processo, ou explicando a bebida, ou explicando o porquê, ou se eu não vou falar nada e só vou deixar ele em paz com a bebida. Então, eu acredito que mesmo quando o cara vem meio que baqueado de um Uber ruim, e assim, são inúmeros fatores que a gente não controla, a única coisa que a gente controla é o espaço. Espaço e equipe. Porque eu normalmente escrevo o manual de integração, né, nas consultorias que eu presto. Eu sempre coloco no manual e eu sempre falo muito pra sócio, né, principalmente, falo: "Cara, se tudo estiver dando errado no bar, no momento operacional, você não discute, você não briga, você não oprime. Porque se eu, no meio do operacional, tá dando errado, eu chego com um cara e esculacho ele porque ele fez algo de errado, a tendência é piorar, não é melhorar o desempenho dele. Sim. Durante o operacional, eu vou acolher todos os meus funcionários. Meu, a gente tá nadando, veio mais pessoa que esperava, a gente tá com 2 pessoas, mesa pra atender, a máquina de gelo quebrou, o gelo tá vindo, whatever. Isso não é culpa do cliente, a gente vai sorrir o tempo inteiro. A gente vai se acolher o tempo inteiro. E no final, a gente vai discutir como a gente vai acertar esses pontos. O que a gente vai fazer os nossos processos não se repetirem. Então, assim, começa sempre da equipe, sabe? Eu acho que se você estabelece esse clima. E, cara, eu mesmo hoje em dia, quando eu vou em restaurante jantar, minha esposa, uma vez eu tava num restaurante e eu tava discutindo uma sobremesa. E aí eu acho que o garçom entendeu que a gente queria as 2 sobremesas e mandou as 2 sobremesas, né? Aí eu falei, cara, era só uma tal. Aí o gerente veio no meio, tipo, 9 horas da noite, 9h30 da noite. Veio assim, ó, no canto. Deu pra ver pelo gesticular do gerente esculachando, falando: "Você vai pagar essa porra", sabe. O cara voltou extremamente, assim, com cara de cu pra atender a gente, entendeu. Aí eu penso: "Esse cara, ele não tem hospitalidade nem no trabalho dele, como que ele vai me dar hospitalidade agora?". O ainda fica muito complicado quando a pessoa não tem opção de falar não, né, cara? Acho que beira a humilhação, muitos pontos. Eu lembro o primeiro trabalho que eu tive, talvez, assim, de certinho, de uniforme, sem ser em bar, né, que também comecei com 16 aí na informalidade, foi na estação do Brás, aqui em São Paulo. Aqueles cafés, né? Aqueles Sim. ali na. E eu lembro que eu tirei um café, não foi errado. O cliente pediu um café e depois pediu outro. Eu falei, ah, não, não, tal. E eu já tinha tirado. Aí eu perguntei pra moça que tava treinando pra mim, comigo, né? Me treinando. Um pouco mais velha aqui. Um pouco não, né? Devia ter seus 40 ali, ou meus 18. Aí eu falei, o que, que eu faço com esse café? Cara, ela me esculachou e ela me obrigou a tomar o café. E eu odiava café. E aí, só que eu não precisava do trabalho, não por ser playboy e tal, porque, né? Trabalho ruim a gente arruma em qualquer lugar. E eu pedi demissão no outro dia. Eu fico muito preocupado com as pessoas que não têm essa flexibilidade, né? Ou até essa coisa de, pô, eu tenho 18 anos, qualquer trabalho tá bom. Imagina um pai de família, né? Passar por isso, dentro Não, de eu casa falo e eu tal. eu falo que inclusive esse é um dos problemas do Brasil, porque a gente passa fome. O brasileiro passa fome, em geral, Sim, entendeu. Por isso que ainda existe pagas de R$ 80, R$ 60, sim, sim. entendeu. Por que que existe? Porque tem alguém eu sempre falo, às vezes, eu sempre brigo uma coisa muito que eu brigo em grupo, assim, às vezes alguém posta uma vaga ruim, e aí a pessoa começa a esculachar, tirar sarro: "Ah, quem aceita essa parada?", assim. E aí eu sei que naquele grupo, em algum momento de necessidade ou até aquele parada, alguém vai aceitar. Até o cara que tirou um barato, tá ligado? No momento "Ah, de eu não trabalho aperto. por R$ 80, só que a geladeira dele tá vazia, mano. O seguro-desemprego dele já acabou. O lugar que ele fez entrevista não chamou. Ele tá sem Uber pra fazer alguma coisa, ele vai lá e vai trabalhar por esse valor". Sim. E o Então Johnny, o que chamou muita atenção
minha e do Sérgio aí, quando a gente olhou o seu Instagram, foi aquela postagem muito louca lá. Foi até coincidiu, né? Quando eu tava lendo, você me mandou o link, Mandei o justamente. link pra você. Na hora, eu tava lendo aquela. Que são os 9. São 9, né? 9 itens aí pra um 9 bartender. conselhos para um jovem bartender. Isso. Tudo inspirado na minha vida de merda, né? Verdade. Meu Deus. Aí Eu falo assim. a gente quer saber um pouco. Assim, você já passou pra gente o que chegou você a traçar isso, que foi a sua própria vida, né? Assim, e tudo isso, e essa sua visão. Daria, Sérgio, pra gente fazer item por item? Você acha ficar melhor, assim, dissertar pro pessoal ver? O Sérgio que domina aí. O Sérgio é meu chefe. Meu Sérgio é aquele cara que me obriga a tomar o café quando eu erro. Obrigo sim. Sempre obrigo as pessoas. Não, eu acho que a gente pode fazer um paralelo aí, fazendo item por item, eu acho que vai ficar legal. Eu queria fazer umas pontuações antes da gente chegar nessa parte. Pensei Claro, que você porque tava os dois dormindo, falam, né? Pensei que você tava Não, dormindo, não. seu desgraça. É que Você tá quieto aí, porra. Pontue, cara, pontue. Eu vou falar do que ficar falando besteira. Ó, a indireta. Começamos bem hoje, começamos bem. É o que eu penso sobre postar, sabia? Eu demoro pra postar porque eu não quero Exatamente postar isso, besteira. porque eu posso falar qualquer coisa aqui, e não vai agregar nada se eu falar qualquer coisa totalmente fora de contexto. Então, às vezes, eu prefiro ficar um tempo mais quieto e prestar atenção no que vocês estão falando, para mim fazer uma pontuação que seja um pouquinho relevante. Mas, e falando de relevante, vocês falaram até do Uber, eu acho que o Uber é uma extrapolação muito grande. Eu acho que o Uber entra naquele critério que a pessoa está trazendo de casa, né? Porque não tem como o dono do bar, o proprietário e a equipe controlar isso. Eu acho que isso aí já é a parte externa. Mas você falou do valet, eu achei muito pontual isso. Porque quantas vezes eu deixei de ir num estabelecimento, porque quando você chega no local para estacionar, o cara sempre é um cretino. Eu falei, eu não quero chegar naquele estacionamento que o cara é um cretino. Então, você fechou o bar. Não importa que o cara tenha um trabalho incrível. Se ele trata que nem um merda o cara do estacionamento, e o cara do estacionamento replica isso para todo mundo. Falta de atendimento básico. Ele faz parte da equipe. E tem gente que desvincula isso. Normalmente é terceirizado, né? É tipo, aquele cara não é nosso, assim. E isso é um erro desgramado. Se você não trabalha bem essa parte... Isso acontece bastante com segurança também. Também, segurança não é nosso. Também. Mas eu falo uma parada que eu vou dar até um exemplo de uma consultoria, né? Eu fiz uma consultoria em Goiânia, assim, aí eu cheguei e vi o valete do cara, e, mano, o cara tava com uma camisa polo surrada, lugar, enfim, o cara com uma polo surrada, suado, tá ligado? Correndo, assim. E aí a gente tava falando dos uniformes, né? E aí eu peguei e falei assim, cara, vamos pegar e dar uma camisa fresquinha pros caras, uma calça de alfaiataria, um sapato legal. O cara, vou ter que dar sapato, vou ter que dar no seguinte. Aí eu falei assim, cara, seguinte, você chega com seu carro, com seu Porsche Cayenne, às 7h30 da noite. Tua esposa se vestiu, usou o perfume dela de R$300, colocou o vestido dela de R$2.500. Você tá vestida de Labotan, com um terno feito sob medida pelo alfaiataria do cacete A4. Você tá com um relógio de R$35 mil, chegou no carro de R$600 mil. Você desce do carro, entrega a chave pra um valet. Tá suado, porque você só colocou 2 e tem que ficar correndo pra pegar o carro. Vai deixar esse cara suado, que você não conhece, com uma aparência suada, assim, tá no seu carro? Eu não tô nem questão da visualização, porque assim, eu sempre tento pensar, intuir, como que é o cliente que vai nesse lugar? Qual que é o perfil máximo? Qual que é o cara mais chato? Começa com o cara mais chato. Se eu chegar e o cara falar assim, cara, a cozinha pegou fogo e só tinha essa batata aqui, a gente jogou no forno e é o que deu pra servir pra você. Tá de boa? Tá de boa, cara. A conversa tá boa aqui, não tem problema. Mas sempre tem aquele cara mais chato, a gente tem que trabalhar com esse cara mais chato. E aí o cara falou assim, puta, faz sentido. Aí ele colocou os vales com uniforme. Porque tem certas coisas que a gente acha que não é assim. Essas coisas são do nosso controle. Por exemplo, tem muita balada que gosta de colocar aqueles seguranças marrento na porta. Eu sempre que fui gerente falei, cara, não é um segurança mais marrento na porta. O cara mais sorridente. A pessoa tá entrando num momento de festa, tá entrando num momento de alegria. Quando ela passar por aqui, eu quero que ela já estabeleça um clima de festa. Eu quero o segurança para fazer a revista. Eu quero o cara mais simpático possível. Eu quero que o cara que seja mais receptivo possível pra pessoa entrar com uma vibe boa. O segurança brucutu, ele tem que estar escondido. Ele não tem que estar oprimindo o espaço. Então, assim, são detalhes que a gente realmente... Pior coisa é você já tomar aquela revista, parece que você tá apanhando, né? Porque o cara chega... É que o cara dá aqueles puxão em você, tipo, braço pra cima, braço pra cima. Eu sei que a gente tá falando aqui, a gente tá saindo fora do âmbito de falar de bartender, né? Mas
A gente tá falando de equipe. Uma das coisas que muitas casas acertam hoje, pelo menos aqui em São Paulo eu vejo, é a primeira pessoa que vai te receber, a recepcionista, cara, é a pessoa mais simpática do mundo, tá ligado? Às vezes ela compensa o garçom, ela compensa todo mundo, porque Nossa, ela foi muito legal, e aí você pode ter até um atendimento ruim depois, porque você lembra, pô, mano, ela me atendeu tão bem, tá ligado? Existe uma compensação. Deveria ser todo mundo muito legal, mas às vezes, sim. até você pegar uma pessoa que foi a primeira, te causou uma boa impressão, ameniza como você recebe o resto depois. E eu acho que muita gente está acertando nisso, porque eu tô, cada vez mais eu vejo que a primeira pessoa que vai te atende muito bem. Teve uma vez que eu saí com a minha esposa e a gente teve um problema, um prato, e a gente está acostumado, e é isso que eu sempre falo, constância. O restaurante faz o prato sempre do mesmo tamanho. Mudou não só o recipiente, veio menor, e ainda dentro daquele que era menor, ainda veio bem mal feito assim, a gente parou, olhou, aconteceu alguma coisa? Aí eu vi que a pessoa não entendeu, foi. Quando voltou, não foi ela que veio, viu o gerente. Desculpa, aconteceu um problema, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Desse jeito aqui agora tá totalmente diferente. Antes da gente começar o processo de reclamar, que a gente só falou, pô, tá diferente. Ele já voltou e o gerente veio contornar. Então, eu acho que pequenos detalhes fazem muita diferença. E a forma como você está acostumado a ser tratado dentro de um ambiente faz muita. Isso a gente está falando de ambientes, É, assim, o no ambiente, geral, eu né? sempre que uma regrinha pra negócio, que eu falo que o restaurante é bom quando eu vou lá na terceira vez e tudo saiu igual quanto foi na primeira vez, né? Então Isso, eu sempre uso a regra isso de aí. 3. Outro ponto também que eu falo, situações negativas, elas são a melhor maneira de fidelizar um cliente. Porque assim, as pessoas que resolvem problemas, elas são muito mais importantes do que as pessoas que não existem. Porque assim, o gerente, ele não existe até existir um problema. Quando o Exato. problema existe, o gerente resolve um problema e ele é solícito e você sente que você está seguro, você está ganhando hospitalidade. Então, assim, é nesse momento que sai fora dos âmbitos normais, você tem a oportunidade de ganhar esse cliente. Tanto que duas coisas que eu tenho que ensinar para todo bartender, todo garçom, eles têm orgulho da profissão. Eles trabalharem de cabeça, olhando nos olhos dos clientes. Eles trabalharem fazendo contato visual. Porque as pessoas, às vezes, caem nesse meio de garçom e de bartender por falta de uma perspectiva profissional. Então elas estão deprimidas com a vida que elas estão atuais. Então, nesse momento, a primeira coisa que eu tenho que fazer esse cara ter orgulho dele, do trabalho dele. E a segunda coisa que eu tenho que fazer é ele não ter medo de cliente difícil. De ele achar o cliente difícil um quebra-cabeça divertido. De ele ter ferramentas para desenrolar esse quebra-cabeça. Porque o cliente que percebe um prato diferente, o cliente que percebe que faltou um ingrediente no coquetel, o cliente que percebe, faz uma escolha um pouco mais aprimorada no drink. Ah, eu não quero usar. Qual vodka você tem? Você tem uma vodka de batata? Você sempre tem aquele cara que ele tem um que a mais. Ainda mais numa era de informação, onde tem vídeo, onde tem post, onde o cara tá absorvendo informação de todo lado, que às vezes ele vai questionar o que você tá fazendo. Esse cliente, quando você tá disposto a responder uma pergunta difícil, resolver um problema complexo, esse cliente ele vai dar preferência pra você. Porque ele sabe que você resolve. Eu falo assim, cara, eu sempre pago os 10%, nunca deixo de pagar. Mas o que faz eu achar um restaurante muito bosta é eu sair com um problema que não foi resolvido, Sim, entendeu? Se o cara lutou pra resolver meu problema, é o melhor restaurante sempre, entendeu? sim. Uma das Então, coisas que eu odeio é a omissão, saca? Tipo, até. Ó, ignorar o cliente. né, eu fui Nossa senhora. eu fui num restaurante recentemente, eu fui elogiar, cara, e perguntei sobre o gerente pra elogiar. E eu vi o gerente se escondendo, cara, tipo, pensando que, né, ninguém chama pra elogiar. Eu fui pra elogiar a Não, equipe. cara, raríssima. Eu já fui chamado muitas vezes, pra elogiar a minha equipe. Eu tenho muito orgulho das equipes que eu formei, porque eu vou te falar assim que eu me divirto muito, tipo, trabalhando com as pessoas e colocando, cara, esse cara é mega desorganizado, mas ele é mega carismático. Essa mina aqui, ela tem dificuldade pra falar, mas só que ela é extremamente carismática pra um cliente, não sei. E aí você vai trabalhando aquilo e cria uma equipe que junto todo mundo tá no seu lugar e as coisas funcionam e tudo sai maravilhoso. Essa parada do você perceber o trabalho, eu sempre falo de o cliente, ele é a pessoa mais receptiva do mundo, se ele sabe o que tá acontecendo. Então, uma das coisas pior.
Eu sempre proíbo as pessoas de correrem, principalmente em restaurante um pouco mais calmo, de correr pra um lado para o outro. Porque isso causa ansiedade nas pessoas. Então, se o seu prato tá demorando 30 minutos, se o garçom foi 4 vezes na cozinha, fudeu. Vai demorar 1 hora. Amor, será que a gente vai pedir alguma coisa no iFood? Puta. Cara, eu sempre falo assim: você tem que ter o domínio de espaço, tanto da sua plataforma quando você é bartender, o tempo que vai levar um coquetel. Se alguma coisa vai dar errada, você comunica o cliente. Você chega pro cliente: "Olha, tudo bem, infelizmente a gente tinha 3 porções de camarão rosa, a gente colocou no forno, o forno explodiu. Agora o chefe de cozinha tá sendo levado para o hospital, mas não tem problema. Eu vou entrar lá na cozinha e vou fazer algo saboroso pra você. Posso te oferecer tal opção?" É. Claro. Olha, cara, eu vou te falar, se você chegasse com uma história dessa, eu ia falar: "Você quer que eu leve o cara no hospital?" Mas Não, brincadeira brincadeira exagerada, só é claro, mas se você comunica, cara, se você comunica, eu vou te falar, se você comunica isso com carisma, sim, não com sim. desespero, com carisma, fala assim: "Cara, deu um errado no problema. Cara, desculpa, mas olha, você tá tendo um problema, todo mundo pede esse prato. O cara tá tendo que praticamente criar uma vaca pra fazer o tanto de vitela que a gente tem que te entregar. Você não quer escolher um outro prato que vai sair mais rápido?" O Isso, que Outra você tá coisa falando também, isso é o que muito você tá pontual, velho. falando não, outra mas coisa também que eu sempre falo, é de gestão de tempo. Já viu aquele eu tinha um maître que inclusive no Admiral's Place, no lugar que eu trabalhei, ele era sensacional, porque ele olhava pra gente na cozinha, no bar, aí ele falava assim: "O momento de entreter não é o momento de tirar pedido." Olha que foda, olha essa visão, cara, olha essa visão. O cara olhar o espaço e entender, é o momento de entreter, não é o momento de tirar. Ele chegava, ele estava aqui com um negócio pra tirar. "Tudo bem, de onde senhora? Senhora de Goiânia? Pô, já conheço o Marista lá. Não, senhorita." Ele ia estabelecendo um clima, porque enquanto ele estava ganhando esses 5, 7 minutos numa mesa, pra tirar o pedido, a gente estava desafogando. Porque tem aquele garçom que é desesperado, o que que ele faz? Ele vai na mesa e tasca pedido. E aí, principalmente a cozinha, quando tem pouca boca de fogão, alguma coisa, você dá aquele dump, dá aquele desespero pro cara começar a marchar os pratos ou marchar os coquetéis. Esse cara não, ele sabia administrar o tempo, sabe. Fala pra galera, se você sabe administrar o tempo, você comunica o tempo, você sabe, servir hospitalidade, esse espaço, ele se torna menor. 45 minutos com hospitalidade é muito menor do que 10 minutos sem hospitalidade, sim, com entende? certeza. A hospitalidade ela expande o tempo. Se eu tô te tratando bem, se eu tô te olhando nos olhos, se eu tô com uma conversa agradável, se as pessoas estão felizes no ambiente, 45 minutos nesse lugar é maravilhoso. "Ah, meu prato", mas não, o garçom veio aqui, ele conversou, deu um problema na cozinha, mas nosso ele garantiu que nosso prato vai estar maravilhoso. "Nossa, demorou, mas a gente teve uma conversa tão agradável, É, mas esse momento foi tão legal." é isso que eu acho o barato, né? Porque a hospitalidade, o conceito de hospitalidade é você. Um doce, né? É você tratar como gostaria de ser tratado. Só que ele, né, existe outras escolas que defendem que é mais do que isso e é essa escola que eu defendo, porque a hospitalidade não é só como você gostaria de ser tratado, porque são pessoas diferentes, né? Você tem que ter um feeling enorme. Como você falou até no começo, você tem que saber quando um cliente vai beber na sua barra, você tem que saber se ele quer que você puxe um papo, se você quer que ele deixe ele mais à vontade. Tem bares. Aquele exemplo, né, Sérgio? Do barbeiro que um dia você tá com pressa, você não quer conversar e tá lá o cara perguntando de um assunto que você nem gosta. Tá ligado? Tipo, o cara, "Ô, você viu lá o jogo do Corinthians? Pô, quero saber, cara. Corta logo isso aí que eu tenho que trabalhar." É bem complicado. E como você elaborou essa sua. Eu posso até dizer um projeto bom da sua postagem aí, de passar todas as nuances para um bartender que está começando, para ele não, que eu sei que é um dos passos, né, que eu li, para ele não queimar etapas, porque o bartender já entra e quer ser você, cara, não tem jeito. Um bartender que quer seguir a profissão, entra, ele quer delegar funções, ele quer achar ali, quer comandar também. Como você fala pra pessoa, "Ô, segura o poperô aí, mano, de uma forma que ele não Eu sempre desanima?" falo o seguinte, aqui em Balneário Camboriú teve uma época que eu estava sendo odiado por todos os bartenders. Quando eu cheguei aqui, a primeira equipe que eu fui mostrar, chegou vários currículos e as pessoas falavam assim: "Eu tenho 10 anos de bar, eu tenho 12 anos de bar." Eu falei: "Cara, eu vou contratar esse currículo aqui, né, o cara trabalhou em todos os lugares, jogar uma ficha técnica na mão desse moleque, ele vai rodar isso aqui lindo, né." Cara, era um desespero. As pessoas não rendiam e as pessoas, assim, extremamente pouco comprometidas com o trabalho. Aí o que eu pensei, eu falei: "Cara,
eu gosto muito dos Intocáveis, né. E aí quando o Malone chega, ele fala o quê? Ele fala pro cara assim, eles precisam de um policial que atire bem, aí eles falam: "Não, vamos chamar um policial da nossa unidade? Não, vamos chamar um cara na academia, porque quando a gente quer uma maçã boa, a gente pega lá no pé". Eu falei assim: eu vou pegar um rapaz", e foi assim até que eu peguei o gosto por ajudar a ensinar as pessoas e trabalhar essa parte educacional. Eu quero só pessoas que nunca trabalharam em bar. E aí o proprietário falou assim: "Como assim você quer?" "Não, eu quero pessoas sem experiência, zero experiência". O segundo trabalho, o que eu quero é uma pessoa que não use drogas, assim, whatever se o cara fuma maconha, mas que seja comprometida e tem um filho pra criar, que tem conta pra pagar e tem responsabilidade pra manter. Então, eu vou me preocupar em contratar personalidade, pessoas que sorriem, pessoas que são mais fáceis de lidar, que é aquele cara que às vezes já tem certos vícios que eles vão acumulando pela carreira. E aí, um dia desses, eu estava conversando ali no grupo e eu estava falando sobre as pagas, até falando sobre essa questão de, né, de direitos e deveres, acho que foi o primeiro ponto até que eu coloquei no texto, não lembro agora. Primeiro ponto é exatamente esse, é isso que eu ia puxar agora. E aí eu falei, o Rick falou, eu falei uma coisa que ficou na minha cabeça. A gente ensina as pessoas a fazerem coquetéis, mas a gente não ensina as pessoas a serem boas pessoas, porque normalmente bar é primeiro emprego, cara. A barreira, a barreira inicial para ser bartender é muito baixa. O cara para ser professor de educação física, ele vai e estuda. O cara para ser bacharel em direito, contador, o cara vai lá e estuda. O cara para ser bartender, basta disposição física, certo? E arruma um lugar que precisa de um extra. Você pode começar na pia lavando copo, mas um dia algum bartender vai dar mancada. Isso foi assim que eu subi mais rápido, porque eu era o cara confiável. Era o cara que falava pra você, e até hoje eu sou assim: 7 horas eu vou estar lá? Vou estar lá 6h50, certo? Pode vir trabalhar tal dia no feriado e vai ficar até 7 horas da manhã? Vou ficar. Então, enquanto as pessoas foram dando mancadas em certas posições, eu fui ocupando essas posições porque eu era consistente. Mas eu não era consistente por um por uma vontade, porque eu queria ser, não, porque eu tinha conta pra pagar e eu sou uma pessoa que não tenho família. Uma longa história, mas eu sou órfão. Então, não pagar um aluguel pra mim não significa não voltar para casa da mãe, tá tudo certo, eu volto pra casa da minha mãe e depois eu arrumo, não. Significa que eu vou morar na rua. Então eu sempre fui uma pessoa que me autoexplorei, isso até uns erros. Eu precisava pagar as minhas contas, eu precisava honrar meus compromissos. Quando eu peguei esses moleques novos, eu percebi que é o seguinte: eles olham a pessoa que eu sou, eles prestam atenção no que eu falo. Então eu não posso falar qualquer coisa, eu não posso só ensinar a fazer coquetel. Você acaba tendo uma responsabilidade com as pessoas, Você é um modelo social até, né, de comportamento ali, tudo. entendeu? Eu não sou pai de ninguém, mas se eu quero que o cara tenha compromisso, eu quero que o cara cuide do espaço, eu quero que o cara venha trabalhar, se eu quero que o cara tenha orgulho de ser profissional. Eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum com bartender que está bartender, porque tem pessoas que são bartenders e tem pessoas que estão bartenders. O cara que está bartender é uma passagem, mas até esse cara, eu quero que ele tenha um orgulho do que ele está fazendo e que ele entenda que as habilidades que ele está aprendendo ali, elas são habilidades para a vida toda. Envolver inteligência emocional, leitura de pessoas, vender, conhecer produtos, estudar, e argumentação, trabalhar espaço, trabalhar organização, trabalhar várias coisas que você trabalha em bar, você vai usar em qualquer área que você for trabalhar. Então eu tenho que fazer esse cara ter o mínimo de carinho. E aí depois eu percebi uma coisa, antes eu era muito cuzão e falava: "Você vai fazer assim". Por quê? "Porque você vai fazer assim e eu não tenho tempo pra explicar". Depois eu percebi que isso é idiota, que se eu explico o porquê, o cara protege o conhecimento. Eu explico por que que o cara tem que gelar a taça antes do gin tônica, ele não vai achar isso desperdício de tempo. Ele vai ter orgulho porque ele gela a taça. Ele vai saber o porquê. Se o cara coloca a tônica bem lentamente e sempre pega a tônica gelada pra fazer um gin tônica mais simples, ele sabe por quê, que eu expliquei. Então essa parada, assim, aí eu comecei a perceber que o resultado que eu queria ter nas pessoas que eu estava trabalhando, não exigia que elas mudassem, exigia que eu mudasse como pessoa, pra que elas se arrastassem com os exemplos que eu vou dando. Então estudar bastante, mostrar que eu tô desenvolvendo alguma coisa, é pra isso. Por exemplo, meus livros de bar,
Eu sempre levei para os bares que eu tô trabalhando e deixei lá, tipo, no canto. Olha que legal isso. Ela folheia, porra, saca? Mas você puxou uma Então, coisa que foi eu achei assim que eu legal comecei com aqui, isso. da sua parte de direitos e de deveres, tal, que você puxou legal. Uma coisa que me chamou a atenção que poucas pessoas falam, que é sobre a parte de estar se atentando até às leis trabalhistas. Porque a maioria que começa a trabalhar não tem uma noção exatamente de como isso funciona. A gente sempre pode falar que o cara trabalha por contrato ou o cara está sendo um CLT. De qualquer forma, normalmente as pessoas não se não têm a percepção direta de como isso vai interrelacionar com o trabalho dela. E acaba sendo passado para trás, até porque, infelizmente, Isso é tem uma das muito, coisas que eu falo, que eu sempre tem falo muito para ensinar. empreendedor que quer passar a perna no funcionário. Eu acho isso muito zoado, mas faz Por parte. exemplo, uma vez eu tive uma discussão muito grande com o proprietário que eu falei para todos os bartenders, eu falei assim: "É obrigação de vocês saber o horário de vocês, não é só obrigação da empresa. Vocês têm que registrar o horário que você sai da empresa, você tem que registrar as horas que você faz, e você tem que registrar os motivos que você fez essas horas. Você tem que ter certeza que o RH sabe o porquê. Toda vez que você faz algo por fora do seu contrato, aquela parada, vou bater o dedo e vou ganhar uma taxa. Você tem que saber que você está quebrando uma regra também. Isso tem que estar de acordado com alguém, seja o acordo que você tiver que não me interessa. Principalmente quando você vai a uma entrevista de emprego, a entrevista, ela não tem que ser só passiva, a pessoa só perguntar pra você. Tem que ser ativa, você tem que perguntar: "Tá, mas quais são os horários que a alimentação eu vou ter uma hora de alimentação?". Não é demérito nenhum perguntar isso. Mas uniforme, quantos uniformes vai ter? Transporte, a empresa dá eu moro mais longe, eu moro longe, a empresa dá algum suporte de Uber, porque tem algumas empresas em São Paulo, até aqui que fazem isso, que dá às vezes uma adicional pra pessoa pegar Uber depois que ela passa as 2 horas, porque fica mais difícil de pegar um Uber, por exemplo. Mas essa Então, informação. Principalmente a galera do bar, hein? Principalmente a galera do bar, porque passou da sim, meia-noite, não tem transporte público essa não, velho. parada, por exemplo, assim, quando você vai numa entrevista de emprego, você tem que saber seus deveres, quais são suas responsabilidades. Hoje em dia eu gosto até de lavrar um textinho que eu peguei até de um manual bar inglês, de um grupo chamado Matt Bar, eles têm como fosse um contrato. E eu acho até legal o jeito que eles definem barback, bartender júnior, bartender pleno e bartender sênior. Cada um dos contratos que eles têm, que é um contrato bem que eu traduzi, eles têm ali quais são as perspectivas que eles esperam. Por exemplo, lá no contrato tá que você só pode sair depois que você organizar todas as suas praças, garantir que ralos, lixo, geladeiras, tudo está organizado. Então todo esse processo de contratação, de saber os seus deveres, dado de você. Assim, às vezes você chega para o cara, ele: "Ah, tá, tem que limpar o chão". "Ah, não, mas eu sou bartender". "Não, calma aí, cara", Mas entendeu? isso que você tá Quais são falando suas responsabilidades e quais são seus deveres? isso que você tá falando é informação, putz, assim, muito louca, privilegiada, porque eu tive durante a faculdade de um grande mestre aí, que ele falava, olha, pergunte na sua entrevista. Aí eu sempre, né, que falava, professor, eu vivo a prática, né, meu, você dependendo, e isso é verdade, tá? Dependendo da empresa, você começar a perguntar ao cara, meu, as ideias do cara, o cara querendo já. Aí Não, eu super entendo. eu questionei ele na época. Eu falei, pô, professor, mas isso aí. Ele falou, cara, é a empresa que não é boa para você trabalhar. Simplesmente Exato, eu também sai concordo. fora. Agora, se uma empresa se incomodar de você perguntar que horas que eu vou entrar, que horas que eu vou sair, o que, que eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que Quantas vestir. horas extras eu vou prestar, É, entendeu? entendeu? Deixar, se você vai na empresa séria, eu já tive o prazer de trabalhar em empresas sérias e o desprazer de trabalhar em empresas ruins. Você vai na empresa séria, cara, quanto mais você pergunta sobre coisas objetivas ali da sua função, meu, entrevistador, se for um entrevistador, um chefe de bar, um gerente, meu, cara, o olho brilha. O cara fala, pô, o cara tá interessado de fato em trabalhar aqui. Bom, é até uma parada que eu sempre digo, assim, que até depois um outro post que eu estava rascunhando, né, eu sempre rascunho num caderninho e depois passo. Por exemplo, assim, eu sempre falo que as pessoas, na abordagem profissional delas, elas têm que ter ideia, por exemplo, assim: "Cara, eu quero trabalhar num grupo muito bom, quero trabalhar no Asta". E se eu mandar uma mensagem para o Fábio Lapietra às 2 horas da manhã: "E aí, Fábio, tem alguma vaguinha pra mim aí?" Às 2 horas da manhã, será que eu tô sendo profissional?
Será que eu tô intuindo alguma coisa legal pro cara? Ou, por exemplo, o Subiaça vai lá e posta sei lá, o Guilhotina vai lá e posta uma vaga de trabalho super legal, quero trabalhar lá, meu sonho é trabalhar lá. Será que não é melhor eu chegar às 10 horas da manhã? "Ah, bom dia, tudo bem? Mandando um contato nesse número, poderia saber o nome da pessoa que tá recrutando? Posso enviar meu currículo?" Porque às vezes eu postava vaga de bar, chegava de manhã, tinha um texto enorme, 5 áudios, o cara, assim, eu sou super informal. "Beleza, parça, e aí, mano, tamo junto?" "Tamo, beleza, cara. Pode falar assim comigo." E será que o cara que você tá falando, você pode falar assim com ele? Você pode mandar mensagem às 2 horas? Então fala assim, se você quer trabalhar em lugares bons, você tem que saber abordar as pessoas. Se você quer trabalhar em lugares bons, você tem que saber ler o texto da vaga. Se você quer trabalhar em lugares bons, você tem que falar com as pessoas que trabalham no local. Porque tem muito local que eu já vi, é maravilhoso por fora. Aparece na Virgínia, aparece na revista, mas quando você vai trabalhar lá, é um inferno, é insalubre pra equipe. Então que tal você tirar 5 minutos e conversar com uma pessoa? Falar, cara, tudo bem? Você trabalha na cozinha? Pô, tô vendo uma vaguinha ali no bar, como que é, cara? A galera trabalha, faz muita hora extra, é bom? Como que é o salário? Rende bastante? Caixinha, me disseram que a caixinha rende mais ou menos isso. É isso mesmo? Eu já cheguei, assim, de vaga de trabalho, ver lá quem curtiu a página, ver quem trabalha no lugar, sabe? Ver em foto da equipe, alguém marcado, dá um jeito de falar com alguém. Perguntar: "Cara, como que é o trabalho?" "Cara, pô, tô saindo daqui uma bosta, o gerente é um filho da puta, eu tô fazendo 16 horas." Falei: "Puta, cara, não quero trabalhar nesse lugar não." É Sim. óbvio que a realidade que eu disse antes, que o brasileiro passa fome, às vezes o cara não tem que escolher, o cara, mano, quanto antes ele pegar um trabalho, mais dias ele vai trabalhar, melhor vai vir o salário dele, ele precisa pagar a conta outro mês, eu super entendo isso. Mas se você tiver oportunidade, entenda que você precisa saber abordar as pessoas, você precisa saber os seus direitos, seus deveres principalmente, você precisa saber sair dos lugares. Assim, eu nunca puni ninguém que chegar e falar assim: "Cara, eu tô saindo do emprego." Acontece. Então, o As mesmo relações trabalhistas, acontece. mesmo, nessa dica, digamos assim, que a gente está dando para os jovens bartenders, para quem está ingressando na área, acho que essa grande discussão assim já é, meu, ou fica ou não entra, né? Porque você tem que saber bem aonde você está pisando. Você falou tudo, você Sim, tem um lugar que, pô, maravilhoso. Você vai entrar lá, cara. Eu já caí nessas armadilhas já. Nossa, que preciso nem eu trabalhar em falo tal assim: lugar. Chega "Pergunta." lá. Eu falo: "Pergunta, cara." Sabe, pergunta. Porque que acontece? Eu falo que hoje em dia bartender tá rodando à torta e direito, né, mano. Tem um cara aqui em Santa Catarina que, tipo assim, em 6 meses, ele deve ter passado por uns 10 lugares. Hoje em dia, eu já acho que ele é o problema, que não deve ser os lugares, porque são vários lugares, não é possível. Mas assim, aí uma pessoa defende e fala assim: "Não, é porque hoje tá foda com o empreendedor." Tá foda, cara. Então assim, constância e criar uma história. E criar uma história no lugar. Eu acho importante isso, sabe, você porque assim, se você entra no lugar, você entra, você tem uma percepção flash, você tem uma dimensão. Quanto mais tempo você tá no lugar, mais dimensões você tem do público, da equipe, das funções. Quanto mais tempo você fica no lugar, mais gestor você se torna, porque os pormenores da operação você começa a dominar. Então, se você quer ser um bartender experiente, se você quer ser um gestor de bar experiente, se você quer pegar habilidade para ver um todo, você precisa criar uma história. Você precisa criar uma história no mesmo lugar. Então, o cara que ele vai pular de bar em bar, porque ele vai receber 200, R$ 250 a mais, esse cara que tá pulando de bar em bar, ele não vai conseguir absorver processos, entende? Sim, sim. Então, por isso que eu falo, a hora que você vai sair do bar, isso também é muito importante. É Sempre igual. sempre comuniquei meus gestores a data que eu ia sair, Sim, sim. por que que eu ia sair, de forma bem clara. Sempre tentei uma reconciliação para ver se poderia mudar alguma coisa para mim permanecer, senão, entendeu? Eu sempre comuniquei que: "Olha, a partir de tal data eu vou começar a disponibilizar meu currículo no mercado, porque eu tenho interesse em sair e eu tô colocando meus 30." É igual jogador Eu de nunca fiz uma futebol, coisa né, que eu acho cara? Você vê, exatamente. você vê, você tem que Uma criar coisa que eu acho raízes. foda, Você tem que ser tipo, ah, o cara que é ídolo em tal quantas vezes time e tal, essas coisas, cara. quantas vezes chegou um cara pra mim e falou assim: "Ó mano, arrumei um trabalho ali no verão e amanhã eu não venho, porque eu vou começar lá." Pô, cara, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. É. Eu Vai acho fazer isso que com sua equipe, cara? eu acho que é uma das coisas que eu mais passei aí, até em eventos, né? Você fecha com o cara e o cara tem um super compromisso que ele nunca te avisou antes, né? Tipo,
É do nada. Aí vai limpar o aquário dele, tá ligado? É o Sérgio dessas desculpas. Eu não vou gravar hoje que eu tenho que limpar o aquário. Ô Sérgio, só de curiosidade aí, seu microfone morreu ou foi impressão minha? Voltou à vida, voltou à Ah, vida. tá. Eu tava meio preocupado aqui. Porque o Sérgio, ele tem um puta de um aquário aí, né? Da hora pra caramba. E aí, quando é a desculpa dele. Quando ele não quer gravar, pô, meu aquário, meu peixe morreu afogado. E entre outros. Dou muito essa desculpa. Acontece direto, assim, né? Ela faz muito parte. Mas, cara, continuando e saindo do aleatório do assunto, a segunda dica que você deu é de tempo ao tempo. Você já meio que falou disso aqui, mas eu acho que é legal a gente pontuar, que é justamente, pelo que eu entendi do seu texto, que é a curva de aprendizado para estar trabalhando no bar, né? Eu falo o seguinte, mano, o cara vai lá, ele assiste, tipo, sei lá, uns 5 vídeos no YouTube, aí o cara não sabe fazer uma gin tônica, ele chega já querendo fazer um milk punch, tá ligado? Ele não sabe o vocabulário básico, ele não tem nem educação do paladar dele, mas ele já quer, entendeu? Então, assim, eu defendo muito uma coisa chamada Shoshin, que é a mente do principiante. Você sempre tá nessa parada que você não sabe. Você tá sempre, eu não sei, me ensina e eu vou confrontar o que você tá me ensinando com o que eu sei, mas eu sempre vou prestar atenção em qualquer coisa. Então, assim, eu vou aprender o básico 50 vezes e cada vez que eu aprender, eu vou aprender melhor, certo? Então, eu falo dar o tempo ao tempo, é o cara ver que a progressão dele não vai ser da noite pro dia. O paladar dele não vai ser educado da noite pro dia. Ele não vai conhecer tantos rótulos da noite pro dia. Então, ele aproveitar aquele momento. Porque às vezes na ansiedade, a gente vive num futuro que não chegou, não aproveita o que tá acontecendo. Saca? Não aproveita o que tá acontecendo. Então, por exemplo assim, o cara é barback, certo? Barback pra mim é uma posição privilegiada. Ele tá pegando gelo ali, ele tá pegando as paradas, ele tá organizando uma geladeira, é cansativo pra cacete. Mas ao mesmo tempo ele consegue, se ele for também responsável pela produção, ele consegue aprender todas as produções. Ele consegue ver como que o cara organiza todas as praças. Então, se ele dá tempo ao tempo, se ele aproveitar esse momento que ele tá barback, ele vai ser um bartender muito melhor, porque ele vai saber fazer uma gestão de praça com uma informação que ele tinha antes, que ele aproveitou aquele momento. Quando ele tiver num posto que ele precisa ser criativo, ele vai lembrar de centenas de produções, vai ter um repertório para fazer uma produção melhor. Então, assim, eu falo para as pessoas, cara, a coisa mais sábia que você pode dizer é saber que não sabe. Porque quando você fala que não sabe, você dá um passo atrás. Aí você tenta ver a imagem. Você não sabe, você dá outro passo atrás. Você ainda não tá conseguindo entender, dá outro passo para trás. Então esse processo, essa progressão, quando você... Eu pego isso até do Marco Della Rocha fala muito isso, né? De tempo ao tempo. Nada é pra agora. Sim. Muita coisa vem amanhã. É que Tô sentindo isso. aquele assunto que a gente conversou até cedo, pra gente falar um pouco sempre, que eu pergunto pros convidados a visão desse quesito panela, né? Porque é uma reclamação constante de algumas pessoas que entram em contato comigo. E eu pedi pra uma pessoa, X, citar, mas quem que é a panela pra você? E ela citou o nome de uns 5 profissionais, meu, que já tá quase 20 anos no mercado, tá ligado? Eu falei, cara, se eles não vão Porque a ser a panela do cara é panela... tão grande, a panela É, do cara é tão grande que engloba tudo. Aí você tá fora, porque você chegou agora, tá ligado? tipo, meu, E aí? você quer que os caras que estão há 20 anos não tenham o direito de ser, entre aspas, a panela? Ah, mas quando tem um evento ou quando tem a marca, eles privilegiam esses caras. Pô, mas você queria que privilegiasse quem? Eu? Tipo, tem que ser os caras mesmo. Agora, se você quer chegar lá, pô, vai progredindo, vai fazendo seu network, vai se estabelecendo no mercado. Agora, o que eu vejo muito dessas pessoas que reclamam é, como você fala, ou pula de galho em galho, ou hoje está sendo bartender, amanhã mudou de profissão, aí volta a ser bartender, e não cria uma raiz, não cria uma identidade, Cria uma não, história, não cria um entendeu? coquetel no ar. Todos os Não profissionais cria têm uma relevância história. na área, né, na verdade. Por exemplo, assim, o porquê que eu decidi escrever? Porque eu tinha umas conversas com a galera falou assim, cara, pô, mano, essa conversa foi muito foda, você devia escrever isso. Aí eu, porra. E aí depois eu pensei o quê? Cara, eu quero ganhar, assim, assim, eu adoro, mas eu quero ganhar mais dinheiro. Quero vender mais consultoria, quero estar melhor posicionado, quero ter melhor relacionamento com as marcas, eu quero que as pessoas me levem mais a sério, eu quero poder cobrar mais caro. Como que eu faço isso sendo relevante? Como que eu construo relevante? Pouco a pouco. Cada texto que eu faço, eu tô dividindo minha visão para que as pessoas me lembrem de mim. Então, assim, talvez agora eu não faça uma panelinha, talvez daqui a 20 anos, a Absolute vai lançar um novo produto e você é o garoto propaganda. Eu vou estar vestido de Absolute.
Na Sapucaí, não sabemos. Entende? Então, assim, Aí entra o que como que é? O Mariachi falou, futuro né? O Mariachi falou, meu, tem que entender que bartender é profissão de gente feia, né, cara? As marcas querem rosto bonito, né? Às vezes o É isso. não, cara, às vezes o cara quer ser Tá aí a modelo para eu isso, né? super, Tá aí as eu super, eu modelos super para fico isso. assim, ai, chamando fulano famoso para ser embaixador da marca. Cara, embaixador da marca não é mixologista da marca. Não é sobre fazer coquetel, é sobre vender produto. Acho que as Exatamente. pessoas esquecem a realidade que a gente tá. Absolute, sei lá, se a Campari chama o Caio Castro pra fazer um Negroni, ela quer um monte de mulher falando, nossa, eu quero tomar um Campari Spritz, olha o Caio Castro, que lindo, que maravilhoso. Ela quer associar a marca a outra coisa que você não tem. A gente tem que começar a reconhecer. Primeiro que eu acho importante. Como é a primeira experiência profissional, e tecnicamente não é uma experiência que exige academicismo, ou seja, o cara não tem uma. Assim, o bartender eu falo que é que nem violão. É fácil tirar alguma nota inicial, é fácil tocar uma musiquinha no violão, mas o violão, instrumento foda, pro cara tocar foda, tipo um Santa Laloa, aquele Yamandu Costa, é absurdo que o cara tem que aprender. E bartender pra mim é a mesma coisa. É muito fácil você tirar um riff, é muito difícil você ser um cara de uma orquestra com violões e o cacete a quatro. A galera tem essa parada, por exemplo, cara, você quer ser o garoto propaganda de Jack Daniels, você é todo tatuadão, todo estiloso, tem tatuado Jack Daniels no braço, tá, irmão, mas você consegue falar bem da marca? Você consegue falar bem em um vídeo? Você consegue se expressar? Você consegue dar um treinamento? Você consegue fazer as pessoas prestar atenção em você? Então, assim, essa parada de panelinha de dar tempo ao tempo, ou o profissional que você quer ser amanhã, você tá construindo hoje. Simples assim. E sabe como eu aprendi isso? Eu vou Fazendo citar. academia. Fazendo academia e fazendo dieta, cara. Porque foi um mindset que mudou assim, porque assim, eu tinha uma estética X. Eu falei, eu não quero ser mais assim. Aí o cara falou assim, tá, pra você ser do jeito, como que você quer ser? Aí eu mostrei uma foto assim, peguei de zoeira, peguei uma foto assim, eu peguei a foto na época do Aquaman. Fez uma Momoa quando saiu a primeira foto, que eu falei, quero ser assim. O cara falou, dá. Aí eu fiz, dá, mas tá disposto a fazer o que ele fez? Pra ele ter muito dinheiro, ele não, menos. Tá disposto a fazer o que ele fez? É ter constância. Porque assim, quando você tá fazendo academia, a primeira vez você, tipo, você vai lá, vai na academia, você chega em casa, você continua gordo, cara. Certo? No segundo dia você também continua. No terceiro também. Mas um dia você passa no espelho e fala, caralho, mano. É a mesma coisa com a sua profissão. Você lê Espero um isso até livro. hoje. Você lê um livro. Você esquece tudo. Eu leio um livro, eu não lembro de tudo no livro. Eu faço umas anotações, mas eu não lembro de tudo. Aí eu leio 2. 2% que eu lembro de cada livro deixa melhor. Aí eu li mais outro. Aí eu conversei, anotei uma coisa. Eu conversei com outro profissional, anotei uma coisa. Eu vou ficando melhor, progressivamente melhor. Por isso que eu falo que dê tempo ao tempo. Tem que ir acumulando essas fagulhas pra você ser um incêndio no futuro. Aí no futuro, por exemplo, eu pego uma menina muito de exemplo que me inspirou bastante, na Paula Urich. No começo, quando eu via ela, eu falei, nossa, pô, a menina trabalha pouco tempo no bar, todo mundo paga um pau pra ela. E é uma inveja do caralho que eu tava. E nem tinha percebido isso. Aí depois eu pensei, cara, a menina fala bem pra caramba. Se veste bem, se posiciona bem, sabe fazer post legal, sabe se comunicar, tá antenada com as redes sociais, tá antenada com o mercado, tá antenada com a marca, fala inglês, fala espanhol. O que que essa mina fez? Ela, pô, decolou, cara. Agora tá trabalhando no México, no Handshake, nos bares, nos melhores bares do mundo, tal. Entende? Então assim, eu era um cara chato pra caralho uns anos atrás, que adorava reclamar. E em alguma coisa eu pensei, depois que eu comecei a fazer isso, eu falei, mano, reclamar, velho, porque eu continuo ganhando a mesma coisa, não muda, velho. Não vai mudar porra nenhuma. Então eu tenho que construir pouco a pouco. Por exemplo, hoje em dia ali na minha cozinha eu tenho meu bar. Então eu tenho um bar bem legal, tenho uma quantidade de garrafas, tenho minha desidratadora, um sous vide, tenho as coisas que eu preciso pra testar e pra aprender. Cara, você acha que eu cheguei ali e coloquei 15 mil reais no meu espacinho? Não. Eu coloquei 200 reais de uma garrafa que eu comprei. Depois eu comprei uma outra garrafa, gastei mais 150. Depois eu vi uma promoção, gastei. Agora eu tenho um laboratório. E isso me permite teste que fica melhor. Então, assim, as pessoas, elas perdem a noção de quanto o fator tempo é um multiplicador poderoso, cara. Você fazer pouquinho a pouquinho, você vai ter algo muito grande lá no futuro. Esse tempo otimizado, né? Como você falou, não tempo
reclamando e Exato. esperando que algo mágico vai acontecer e tal. Tipo É, assim, é o tempo que você tá falando da panelinha, você já poderia estar forjando a sua, tá ligado? Ó, e se É, você, jovem bartender aí, ó, bartender experiente, for feio, sem talento e não é tão bom na barra, monta um podcast, pô. Pronto. Não, cara, Assim que eu mas resolvo se você assim que eu resolvo meus problemas, né? você é feio, seja estiloso, mete umas tatuagem, faz uma academia. Eu não faço academia, não tenho tatuagem. Eu sou feio, antiquado, fora de moda. Meu Deus, Sérgio. Vamos pro terceiro item aí, Sérgio, pelo amor de Deus. mas eu só queria pontuar que eu observo muito agora perfis da galera que está começando e a galera que já é bem estabilizado. Eu vou citar dois caras que eu acho que estão começando, que até já passaram por aqui, não é por causa que passaram por aqui que a gente conversou com eles, mas um deles é o Ian e o outro é o Jefferson. Os dois, cara, eu acho muito legal o quanto eles trabalham e estão sempre trabalhando para se posicionar. E é justamente não ficar de chororô, é se posicionar e ficar ali correndo atrás. Quando a gente foi conversar com os caras não ficaram naquela, existe a panela. Mano, tô aqui trabalhando, tô querendo correr atrás. Eu acho que essa é justamente essa postura que a gente tá falando, tá Com ligado? fome, né? Que nem Os cara vêm com fome, né, velho? É Com da fome, hora que os caras vêm. fome, eu acho legal de é, ver. é que se nem você pega que nem um cara que nem o Puma, por exemplo, assim. Cara, olha a correria que o Puma faz, mano. Tá fazendo com conteúdo, tá fazendo quase dele, ele tem um formato dele, o curso dele, sabe falar sobre isso, ele tem várias preocupações, e assim, e eu já vi. A gente olhava um vídeo e falava assim, nossa, mó tosco, né? Não sei o que, fica falando uma bosta. Mas foda-se, o cara agora, um público, ele é uma referência, cara. Tem muito bartender novo que tem o material dele pra se apoiar e fazer alguma coisa legal. Mas tá fazendo alguma coisa legal. É só que assim, se você vê a quantidade de conteúdo que ele já fez, aí o cara vai falar o quê? Que o Puma, o Puma não ganha. Ele já tá ali porque ele tá fazendo. Tanto que isso é uma das cobranças que eu tenho. Porque às vezes eu penso o seguinte: eu gasto tanto tempo trabalhando pros outros e fazendo o negócio dos outros acontecer. Hoje em dia eu tiro um tempinho pra, tipo, anotar minhas coisas, certo? Fazer minhas paradas. Que aqui no escritório eu texto uma parada, porque eu quero ser relevante no futuro. Que nem eu te falei, mano, eu não tô escrevendo, eu não tô fazendo isso porque, nossa, meu Deus. Não, cara, eu quero que as pessoas leiam e falem assim, nossa, esse moleque é muito legal. Será que ele conseguiria fazer um post pra mim, da Pernod de 3 produtos? Eu mando umas garrafas pra ele e dou, tipo, uns 50 mil reais pra ele falar do meu produto? Quero, mano. Eu quero construir uma piscina, tá ligado? Essa é a meta, né? Essa é a meta, Olha, né? precisa nem das 3 garrafas, Entendeu? né? Só dá os 50 mil, tá bom. Os 50 mil. Mas Tanto que uma crítica que eu tinha com o campeonato. O campeonato, ele é muito bom. Ele é muito bom pro bartender, ele ganha uma viagem, ganha uma certa relevância. Alguns sabem aproveitar o hype de um campeonato pra crescer. Outros ganham campeonatos e acham foda, pegam a chefia de um bar, somem e desaparecem. Tanto que tem vários bartenders, não vamos citar, que ganharam campeonatos e eles sumiram. Por quê? Porque eles não tinham capacidade técnica de estar ali, de serem gestores, né? O cara pouco conseguiu ali ganhar aquele briefing, aquela receita dentro daquelas regras. E essa é a parada, tá ligado? Cara, você tem que construir sua relevância. E hoje em dia você tem as redes sociais pra fazer isso, certo? sim, Pra sim. construir. Então, você tem que ter essa preocupação de construir sua história pra amanhã, entendeu? De fazer sua progressão, profissional. Eu vou dar uma tocada aqui, pra gente também, senão a gente não acaba hoje, mas a parte da hospitalidade para todos, eu acho que a gente já abordou ela aqui hoje, se a gente for analisar com calma. Não sei se vocês Eu sempre, concordam. é que a gente falou de ser bartender o dia inteiro, né? E a gente Vai no. começou batendo na hospitalidade, né? Vocês começaram puxando bem forte o que significa ser hospitaleiro, né? Como receber, né? Agora, e a gente também bateu no seja consistente. Então, vamos falar dos dois rápido, de certa forma, assim, É porque eu para falo os que esse três, né? post tudo é conectado. Tudo tá conectado. Sim, é porque foi duas coisas que a gente bateu, né? A parte da hospitalidade, porque quanto é importante ser hospitaleiro e justamente não discriminar ninguém que está entrando no bar. E a outra parte é justamente sobre constância, né? Vocês querem pontuar mais alguma coisa sobre isso? Cara, constância é que nem eu falo assim, você não precisa ler 200 páginas por dia. Você precisa ler 10 páginas por dia, que talvez você num ano vai ler 3 livros, certo? Sim. Olha, uma página por dia resolve também muita coisa, viu? Você Para precisa, é quem um tem, pouquinho por dia. para quem reclama de 10, leia uma. Não, eu sempre falo assim, cara, constância. Que nem voltando ao assunto da academia, tá? Não, é assim.
Eu consegui colocar o famoso shape, que eu falei, teve uma época que eu fiquei bem sarado e eu estava muito preocupado com isso, aquele cara que anda com marmitinha e o cacete A4. Mas eu descobri que aquela vida não era pra mim, porque não era eu tive um resultado legal, mas essa não é a minha vida, tal. Mas foi muito importante pra entender uma coisa, que se eu fazer a mesma coisa durante muito tempo, eu obtenho resultados, Sim. certo? Eu vou dar um exemplo, tem uns cadernos aqui, aí ele tem aqui um monte de anotaçõezinhas, um monte de rabisco, tá? Então sempre tem anotações. Por quê? Cara, quando eu vejo alguma coisa, eu procuro pegar aquilo pra mim, certo? Anotar aquilo, pensar sobre aquilo. E eu faço isso. Aí, tem umas pessoas que pegaram meu caderninho no BCB e falou: "Caralho, mano, você é muito organizado. Nossa, olha isso, pô, um estudo de um monte de coisa". E a galera acha que eu chego e fico assim, ó. Mano, não, eu chego em casa, vou assistir Netflix, aí eu vou como alguma coisa, relaxo, converso com minha esposa, aí eu chego meia horinha antes, cara, vou ler aqui, tal. Galera acha que eu vou lá e gasto 500 pau na Amazon. Não, cara, eu espero promoção, vou lá, compro um livrinho, certo? Aí a galera acha o quê? Que eu fico no punch drink o tempo inteiro. Não, todo dia eu entro. A galera não vê entra no UOL pra ver as notícias? Dou uma entradinha no punch drink, puta que da matéria legal. 5, 10 minutos, li 3 matérias, li meu livrinho, anotei as coisas que eu achei relevante. Aí quando a galera olha, fala assim: "Nossa, o Johnny tem resposta pra tudo". Uma galera me acha arrogante pra caralho, porque ele tem resposta pra tudo. Cara, constância. O que eu faço analogia sempre com artes marciais, né? Que foi a minha primeira formação. E, e se você não tiver uma base firme, né? Saber o básico muito bem ali decorado e treinado, e você não tiver constância, fazer isso todo de. Meu, não adianta, você vai apanhar, cara. Não adianta você ir para campeonato, não adianta você querer se graduar, você vai apanhar. Agora, se É, você faz bem a base, sem se preocupar com a próxima etapa, né? Eu não vou contar aqui minha história com artes marciais, mas o Sérgio acompanha um pouco, né? A gente é amigo há tempo demais já, tô achando, mas tudo bem. E que eu só evolui muito nas artes marciais porque eu tinha soltado cheque pré-datado, né, na época, e eu soltei, tipo, 8 cheques direto. E não tinha como pegar devolução. Então eu tive que treinar de saco cheio, porque o começo era chato pra caramba, sabe? A base do cavalo, né, Sérgio? Aquela coisa. E, e achei muito chato. Porém, quando venceu, né, esses 8 meses, cara, eu tipo, e fui colocado pra outro degrau. Meu Deus, cara, eu tinha o triplo da força de antes, a agilidade, a flexibilidade. Então, talvez para pegar essa parte, tá, de constância, Sérgio, seria isso, cara, que eu acho que você não olhar o próximo degrau, né? Aquilo que o Johnny falou, aproveita o momento que você tá, vive aquilo, cara, aquilo, porque aquele momento é único, você nunca mais vai ser inexperiente. eu Curta aquilo ali, né? eu dou um exemplo em mim, cara, ó, cinema, as habilidades que eu aprendi em cinema, eu uso ela até hoje, pô, se eu consigo usar Photoshop, Illustrator, se eu consigo fazer edição de vídeo, entre outras coisas, é porque eu aprendi o mínimo ali de estética pra conseguir trabalhar essas coisas. Mas olha que legal, o tanto de hobby que eu peguei pra fazer, e ó, eu já fiz curso de ilustração com Roger Cruz na Quanta Academia de Artes, queria ser ilustrador. Aquarela. Cheguei a trabalhar com isso, trabalhava com Animatic e Narramatic fazendo pré-teste pra publicidade. Só que aí eu descobri, qual que é a parada? Dentro da área de desenho, os melhores desenhistas são os animadores. Sabe por quê? Porque eles não se importam com desenho, porque eles fazem uma quantidade tão absurda. O cara que faz matte paint faz 4, 10, 15 matte paint por dia. O cara que tá fazendo chaveamento de animação, o cara faz às vezes 300, 400 desenhos no dia. Ele não se importa, ele cata o desenho e joga fora. Se não tá bom, se não tá funcionando pra animação, ele joga fora. Para ele estar desenhando é mais importante do que o desenho. O resultado final não importa. Importa fazer, certo? Só que quando você pega uma pessoa que está aprendendo a desenhar, ela não gosta de desenhar, ela gosta de fazer um desenho bonito e ela gosta de falar que ela fez o desenho. Isso vale muito para coquetel. Tanto que eu falo que uma galera acha que coquetelaria é arte, que é um outro assunto para um outro post que eu fiz. A galera acha que coquetelaria é arte. Então, assim, o cara, ele tem que gostar de desenhar, ele não tem que gostar de ver o desenho pronto. Certo? Você tem que gostar de treinar, não gostar de ficar fisicamente bem. Por exemplo, eu treino jiu-jitsu e recentemente passei pra faixa azul. Treinando
Gil, hoje em dia, cara, se eu for virar a faixa preta com 35, com 42 anos, com 50 anos, não importa, porque eu gosto de treinar, entende? Então eu não tenho a mínima ideia quanto que eu vou ser faixa preta, quando eu vou graduar pra faixa roxa, não importa, eu gosto. Por exemplo, eu peguei aqui e eu sempre quis aprender escultura, então eu comprei esteca, clay pra fazer escultura. Cara, eu não sei quando eu vou ser bom, se vai ser com 60, 70 anos. O que eu gosto é colocar uma musiquinha e ficar aqui, ó, mexendo na massinha, tá ligado? O tempo vai passando, o negócio é divertido. Talvez um dia eu vou fazer um busto do Batman maravilhoso, gigante. Talvez não, mas o legal tá ali já. Então a consistência, eu sempre falo assim, cara, você gosta de tirar foto de drink ou você gosta de fazer drink? Gosta de ver as pessoas felizes ou você gosta de falar que foi você que fez? E tem tanta gente que tá preocupado com o resultado final, com a estética. Tanta gente tá preocupado com o conceito que não se preocupa com o importante que tá fazendo. Cara, receita, por exemplo. Se eu faço uma receita e você pergunta uma produção minha, eu faço assim, sabe, porque foda-se, eu vou inventar outra. É tão legal eu fazer o quebra-cabeça, é tão legal tá aprendendo, é tão legal tá discutindo, é tão legal tá conversando sobre essa porra, que o que vem antes é irrelevante. Então estar fazendo tem que ser mais legal do que ter feito. Sim. Aquela máxima, né? O que vale é o caminho, não a jornada, né? E não o destino, né? É que nem, mano, quando você faz uma trilha fudida lá que você fica capotando, uma vez uma trilha com 15 pessoas, sabe o que foi legal da trilha? Foi legal a gente tirando sarro, foi legal a gente tirando as fotos no caminho, foi legal a gente se divertir, depois a gente chegou lá em cima, da porra do que pariu aqui no morro aqui da Catarina. Todo mundo tirou uma foto lá numa pedra lá, tipo, tirou uma foto e depois 2 horas pra descer. E de novo, a descida foi legal porque teve toda essa conversa, teve toda essa energia, teve a lembrança que a gente foi junto lá. Ô, Sérgio, e os próximos temas aí? Já matamos essa pra você aí. Cuidado com as drogas. Tá, isso é uma coisa muito importante. Eu em si, eu sou órfão e fui pra guarda do estado quando eu tinha 6 anos, porque minha mãe era viciada em crack. Depois eu fiquei indo, antes era a Fundação Casa, também pegava as questões tutelares, morando na rua entre 7 e mais ou menos 15 anos de idade. Depois eu fiz ESEJA, ProUni, vem toda aquela história triste que um dia eu vou contar no Big Brother e tal, tal, etc e tal, pra me ganhar. E eu sempre tive um certo asco de drogas. Só que aí eu fui trabalhar na noite, cara. E na noite, assim, bebidas, noite, balada, principalmente, o consumo de drogas tá ali. Faz parte do contexto da noite paulistana. Faz parte do contexto de qualquer grande metrópole. O que acontece com bar? As pessoas que trabalham em bar, obviamente, toda generalização é idiota, mas são pessoas jovens que estão com o hormônio à flor da pele, que estão experimentando sensações, que estão conhecendo coisas, certo? O que essas pessoas? Cara, o cliente tá ali, você faz amizade com o cliente, pá, quando o cliente falou assim, pô, quer dar um teco? Ou quanto amigo meu foi trabalhar travado? O quanto cozinheiro que eu conheci que era alcoólatra? O quanto de garçom que eu conheci cheirava cocaína à torta e direito, certo? E o quanto de pessoa que foi trabalhar e não, tipo, o cara, não, o cara saiu ali, pegou o dinheirinho dele, foi pro bar do lado e no outro dia não veio trabalhar. O quanto de nós abusa do álcool. Uma vez eu fui fazer um extra num lugar bem famoso, e eu tava mirando uma vaga fixa, porque era um dos melhores bares. Durante a noite, a galera tomou mais ou menos 1,5 garrafa de Jäger. E seu funcionário? Funcionário. A galera descia no balcão e pum. E aí, eu fui meio que entrando nessa vibe da galera. Eu fiz extra uma vez, 2 vezes. Aí não rolou nessa. Aí depois eu fui trabalhar no outro bar. O dono do bar falou assim: não, se quiser beber dessa prateleira aqui, que são as bebidas baratas, pode vir. Se for ali, só não bebe muito e tal, mas tá de boa pra você ficar mais animado, que você veio do outro trabalho, tá cansado. E aí, pá, tô aqui, né? Vou tomar um jackzinho. Vou dar um golinho. Vou tomar. Quando você vê, cara, você tá bebendo de terça a sábado. Domingo, às vezes, você sai com a galera, bebe uma cerveja. Segunda-feira tem evento da indústria, tem lançamento de marca, tem evento no pé de estagiagem, na pernoite você bebe de novo. Aí você tromba uma galera, você bebe de novo. E aí você fica nesse ciclo, cara, do álcool. Aí seu amigo começa a usar droga. Por causa do meu histórico de vida com a minha família, droga pra mim sempre foi um bagulho que, assim, soou alarmes grandes, então nunca tive problema com drogas mais pesadas.
Mas no nosso meio isso é um fato. No nosso meio isso é um fato. As pessoas abusam, cara, as pessoas abusam de drogas. Eu sempre falo, a gente não tem que chegar e falar para as pessoas que droga é ruim. Droga não é ruim, mano, senão as pessoas não gastariam tanto dinheiro nessa porra e não usariam tanto. A questão é a troca que a pessoa tá disposta a fazer. A droga, ela vai cobrar um preço no futuro. A mesma coisa da sua academia, cara. É a troca que você tá. Você quer ficar bem fisicamente, você tem coisas que você vai abdicar, dores que você vai sentir e tudo, né? E só que é algo pro benefício, né? A Eu droga sempre, seria sempre a penso com mesma a coisa pro galera. malefício a longo prazo. Não tem histórico de droga a longo prazo que tenha dado Tanto que bom. assim, o que que acontece? A galera gosta de ter essa vibe rebelde. Ah, chegava uma época que toda a galera do rolê, velho. A galera toda tatuada, sai nos picos, mete assim e vai pro banheiro. Galera, assim, eu vou falar, óbvio que carapuças irão servir, não é nem questão de polêmica. Quantas pessoas que trabalhavam na Augusta, a pessoa entrava no trabalho às 7 da noite, e aí teve uma época que eu morava na Augusta, aí eu ia pra casa, saía mais ou menos 6 horas da manhã, ia pra casa, tomava banho e ia comprar pão. Quando eu comprar pão ali, aí tinha um mercadinho dia, eu passava na frente de um lugar chamado China, ali na Augusta, a galera que trabalhou de bar, pegou todo o dinheiro e tava na fila do banheiro. Ó, entende? Quantas vezes eu peguei, Fazendo nevar na montanha. quantas vezes peguei brother que foi estaladaço trabalhar do meu lado. Eu tava, Ó, eu vou falar entende? de Então as algo. pessoas, eu acho que é uma coisa que nós que somos bartenders mais velhos, a gente tem que dar esse toque. Mano, vai atender o cliente vai te oferecer alguma coisa. É, eu vou, Bro, eu vou falar de algo assim que não é nem pesado, né? Mas que me impacta diretamente, que é só o ato de fumar de cigarro. Como eu trabalho com eventos, né? Blá, 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 aquela pessoa que fala assim, posso fazer 5 minutos? Assim, num horário que não é pra fazer 5 minutos, cara. Ali a o cada pau. 5 minutos você cota 5 cigarros, 25 minutos a Não, menos. e o pau tá quebrando. Tem gente que já usa isso como uma artimanha e tem gente que tem o vício mesmo do fumo, que se não sair naquele momento, eu já cheguei a trabalhar com pessoa e falar, olha, cara, não dá. E depois a pessoa fala, meu, tô estressado, preciso ir agora e tchau, tchau. Meu, e me abandonar na hora do trabalho. Então, seja qualquer o vício, e eu admito aqui um vício que eu tinha de refrigerante, né, de Coca-Cola. Quem me conhece sabe que realmente era um vício. Eu consumia mais de 6 litros por dia e eu parei, né, Você tem cara de ter 50 anos de idade. tendo 18. Aí, exatamente, pô, já. Mas assim, eu parei porque isso também me atrapalhava. E muita gente fala assim: como vai atrapalhar? Imagina, você vai trabalhar num bar, um cara fala assim: ó, se tiver água, eu já perguntava: qual que eu posso beber? Sabe? Tipo, pô, às vezes imagina pra visão do gerente: fala, pô, Coca quer beber? Caramba, o cara perguntando de Coca. Ia trabalhar num evento, às vezes levava minhas garrafinhas de Coca lá, escondida ali. Então, chegava a atrapalhar. E para eu poder motivar e até orientar algumas pessoas, eu falei, não, eu tenho que dar o exemplo até nisso, né? É um pequeno vício, não é tão nocivo quanto alguns outros, mas, pelo menos para mim, não impacta a minha família e tal, mas eu decidi parar aí porque também atrapalha. Então, cigarrinho, dependendo da função, atrapalha, velho. Por mais que gente que fuma vai falar, ah, mas aí chama outro, que atrapalha o quê? Ah, o meu. Atrapalha, cara. Algumas coisas, principalmente pra mim, que não fumo e não tenho hábito e trabalho só 4 horas na frente do cliente ali. Então, pô, 5 minutos que É. você sai me prejudica muito. Fica a dica aí, quem for trabalhar comigo. Ó. É o que eu falei isso, cara, é que, tipo assim, pai, eu não sou pai de ninguém, bro, que eu vou trabalhar, mas eu sempre falo isso, cara. Entendeu? Olha o meio que você tá, entenda que você tá inserido, entenda os perigos que tem você trabalhar na noite. Entenda os perigos que tem você trabalhar na noite. Sim. Entende os malefícios que pode ver, porque assim, vamos concordar, o quanto de pessoa que se acabou na noite, cara. Você olha, às vezes o cara tem 25 anos, uma vida de excesso, cara. Uma vida de excesso. Sim. Então, uma coisa que a gente fala assim, pra mim, tipo, meu, o cara. E teve uma época que a galera meio que quase constrangia você de não beber em bar, velho. Eu conheço um bar em específico e várias pessoas que foram trabalhar lá ficaram inchadas, mal de beber. E porque o gestor daquele bar fazia a galera beber. Porque se você não bebesse, então você vai. Se você não se você não é cúmplice, você é cagueta. Ou você bebe com a gente ou você não tá aqui. Sim.
Isso sim é Porque panela, normalmente, né? Isso é panela. isso é panela. E normalmente, o cara que faz isso, ele tá o quê? Subtraindo do bar. Eu falo que o cara tá roubando um bar. Sim. Em vários bares que se você for tipo, né, na época que eu trabalhei, que se você fosse fazer levantamento, meu Deus do céu, se fosse lançado na comanda tudo que a galera bebia no bar, era tipo, era um Negroni, tipo, todos os Negronis era explodido, né? Porque assim, se um bar específico, cada Negroni que os caras faziam, engia mais 2 shots pra galera dar um tequinho, tá ligado? Então eles ainda brincavam assim, não, a gente usa 50, mas a ficha técnica tá 60. Aí a sobrinha era tudo, pum, o copo, cara. Certo? Então, assim, é foda porque a gente tá pegando uma molecada que vem trabalhar com 18, 20, 22 anos. E aí o cara ali naquele momento a gente tá atravessando o futuro do cara, velho. Então, assim, minha cara barbada, eu olho e falo, cara, mano, entenda o seguinte, você não é permitido trabalhar chapado, trabalhar zoado. Se eu tiver suspeita, eu vou te cortar da equipe. Entenda que você trabalha na noite, você trabalha na festa, mas você não tá na festa. Sim. Falando que o cara não está na festa, entenda, esteja atento às suas liberdades. Cara, eu sempre falo isso, que é o que acontece, né? Tem uma galera que se sai um pouco, né? Principalmente bartender com mulher, né? Aquele bartender conveniente que dá em cima das clientes, e que às vezes, aquele bartender que acha que todos os clientes são amigos deles, entende? Então eu sempre falo assim, você tem que entender que você tem que tratar todo cliente como amigo, mas não necessariamente ele é seu amigo, certo? Então você tem que entender quais as liberdades que você tem com as pessoas de se comunicar, de falar. Vou até contar um caos aqui. Tinha um cliente que ia sempre num lugar que eu era gerente, sempre ia lá, pedia umas bebidas, tal. Um dia esse cara saiu e o garçom lançou errado em outra comanda. Só que a gente conseguiu ver na câmera e viu que as champanhes foi pro cara. Só que quando o cara foi pagar, ele pagou lá 4 e eu tive que transferir as que sobraram, porque a menina falou: "Não, tem 3 champanhes aqui na minha comanda, eu não vou pagar esses R$ 2.600". Aí a gente foi ver e falou: "Puta, o cliente que estava no camarote 6, o número dele era 267, 266, o seu é 267, lançaram errado, lançaram na sua comanda". E aí o garçom pegou e falou assim: "Não, joga pra mim que eu converso com fulano e fulano vai pagar, ele é meu amigão". Hum. Deu ruim. Tecnicamente como gerente e por ordem dos proprietários, eu deveria descontar o valor de custo do garçom, porque o erro de lançamento foi dele. Que, mano, como eu vou descontar esse de custo 320 pila cada um, acho que era uma joê e tal, como que eu vou descontar isso de um cara que ganha, tipo, 2.000 e pouco? Não tem como. Na época, eu falei pra ele: "Cara, faz assim, eu vou deixar aqui bloqueado, vou falar, tenta conversar, porque se você falou que ele é seu amigo". Aí ele falou: "Não, porque, pô, Zar, você bebeu aquelas bebidas, tal", acabei até falando o nome aqui, mas acho que não vai pegar nada. "Pô, você acabou bebendo aquelas paradas, não tem como você pagar, porque, pô, senão vão cobrar de mim". O cara falou: "Pô, cara, eu já paguei, não vou pagar". Ou seja, o cara economizou 2.500 e falou: "Mano, vou consumir whatever, você que se vira". Sim. Então eu sempre falei assim: "Cara, o cliente é seu amigo, mas entenda quais liberdades que você tem de comunicar. Entenda se esse cara põe a mão no fogo por você, tanto quanto você tá disposto a pôr fogo com ele. Entenda liberdades, por exemplo, que já vi muito garçom que às vezes é amigão do cara no lugar, ou bartender, e que em outros lugares toma liberdades que não são legais. Então isso é uma das coisas de leitura da pessoa, o quanto essa pessoa tá aberta. Entenda que é, tipo, ainda é uma relação de trabalho. Sim. Hospitalidade é sobre receber as pessoas. A gente ainda tem que entender que tem relações de trabalho ali, principalmente com mulher. Principalmente com mulher. Eu sempre falei pra cliente, pra garçom, assim, às vezes trabalhar num lugar que, por exemplo, não é muito bonito, eu falei assim: "Cara, você olha nos olhos, você não tá na festa. Eu não quero saber a roupa que ela tá, não quero saber nada, você não tem direito disso. Nem se você estivesse na festa, você teria direito disso. Você não conhece quem é o namorado dela, você não conhece quem é ela, você não sabe se ela é casada, você não sabe, cara, você tá no seu trabalho, então entenda as liberdades, entenda os limites que você pode ocupar". Hoje tá tendo essa, Porque essa essa galera educação aí pra quem teve a criação machista, né? Assumir isso como erro. Não é porque você teve uma criação machista que tá certo.
E que Exato. as pessoas devem ser respeitadas pelo simples motivo de você tem que respeitar e pronto, assim, não existe um a mais. Aquilo, você não deve fazer isso e acabou, cara. Tipo, Pessoas que tiveram uma criação machista, todos nós aqui. todos, É, sim. Todos toda a nós, todo, sociedade, todo toda a mundo. sociedade nos últimos 8.000 anos, É, né? é bem E isso, aí eu, uns mais, outros menos, né? Mas eu sempre falo para os meninos, cara, que essa percepção, entendeu? De você entender quais liberdades você toma, entendeu? Sérgio, E de respeito. temos Porque tem uma mais galera algo que se aí? empolga. Ah, sim. Sérgio, temos algo a mais aí no Então, seu eu controle? vou dar uma esticada aqui, porque assim, eu vou dar uma pulada, porque teve aqui um respeite seu trabalho e seus colegas, seja parte do time. Eu acho que a gente já falou disso. Sim. Eu acho que já Sim. ficou bem claro sobre isso. E o último item que ele entra, eu acho que a gente também já abordou bastante, que é o não pare de estudar. Eu acho que acho que a Tem gente a ver com a martelou isso até constância. agora, né? É, Constância e martelou. Uma parte A que eu gente quero até falou também puxar de se cuidar também, e fisicamente, né? então, mas é isso que eu quero pegar, é o 7, o se cuidar. Porque muitas vezes a gente fala, se cuidar entra só o quesito físico, mas ele entra a parte do aspecto mental também, eu acho, Claro que entra. bastante. E Eu falo uma parada muito legal para as pessoas. Desculpa te interromper, eu falo demais, perdão. não, não, mas ele pesa muito, né? Principalmente para a parte do bar. Normalmente está trabalhando sob pressão, horários ingratos, e infelizmente isso é uma realidade, porque Respeitar o sono é importantíssimo. e Saber a fazer seu maioria. ciclo. E aqui em São Paulo não tem limite, é o contrário, né? Então vamos inverter a noite pelo dia, e eu acho que todo mundo tem que virar vampiro. E basicamente a gente tem ainda quesito até de a parte social, porque justamente você trabalha num horário que está todo mundo dormindo. Quando você para de trabalhar, todo mundo vai trabalhar. Então o cara fica bem isolado, fica à parte. Então acho que o cuidar não entra Relacionamento é só a muito parte complicado pra ser física, né? bartender, né, cara? Ser bartender, Exato. tipo, manter relacionamento saudável é muito complicado. Eu digo para as pessoas o seguinte: você precisa ter 3 grandes amigos na sua vida, 3 profissionais que devem te auxiliar pela vida inteira. Um é um psicólogo, então se você pode pagar psicólogo, até quando você estar bem, pague, converse, tenha liberdade, se conheça plenamente para falar sobre você, tenha a consciência de saber quando você tá magoado, quando você tá triste, quando você tá feliz, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, se conheça, tenha essa liberdade, principalmente se você for homem. Nós homens temos essa parada que a gente tem que ser foda, que a gente tem que ser poderoso, que a gente tem que ser bruto, que a gente tem que ser. E a gente esconde várias fissuras dentro da nossa personalidade que a gente tem que explorar isso. Então eu falo, vá ao psicólogo, não sofra. Eu tinha um amigo, mano, que ele ia pra câmera fria chorar. Aí ele voltava, não, tá tudo bem, só precisei do momento. Cara, vinha, vinha tá com a lágrima maluco? congelada, assim, né? A lágrima congelada, você. Não, Pedra, ele, um bloco de assim, pedra no. uma vez eu fui pegar, tipo, acabou uma laranja, eu abri assim, ele tava chorando no cantinho assim, ele olhou, não, tô aqui contando hortifruti, tá ligado? Aí aconteceu umas 3 vezes, aí ele falou, não, por isso quando uma crise de ansiedade, eu vou lá, um ar gelado e tal, me dá uma calma. Eu perguntei, cara, vai no psicólogo. E as pessoas têm vergonha, né? Psicólogo, pá, não tô maluco, tô bem, pô, psicólogo. Cara, psicólogo você tem que ir até quando você tá saudável. É um profissional, você tem que investir nisso? Sim, tem que investir nisso. Mas, cara, eu vou te dizer, se você puder andar com um tênis mais barato e investir o restante numa sessão com psicólogo, ele vai fazer você se conhecer de um jeito e vai trabalhar a sua qualidade de vida de um jeito que você vai trabalhar melhor, você vai existir melhor e vai comprar depois melhor. Tipo assim, o psicólogo, ele vai se pagar o investimento dele porque você vai se tornar uma pessoa melhor, mais produtiva, que se conhece. O primeiro profissional que eu falo que todo mundo tem que ter amigo é um psicólogo. Segundo profissional, um fisioterapeuta. Cara, é ruim viver com dor. Ninguém é feliz com dor. As pessoas mordem, as pessoas rosnam, as pessoas atacam, as pessoas agridem, porque elas estão com dor. Então, cara, fazer uma liberação miofascial, entender questões de ergonomia no seu espaço de trabalho, entender seu corpo, todos esses detalhes. Fisioterapeuta é essencial, cara. Fisioterapeuta é essencial pra você deixar de sentir dor. Então, cara, você tá com a lombar, às vezes você vai lá, faz uma liberação miofascial, faz uma quiropraxia, você vai se sentir melhor. Trabalhar sem dor, entendeu? Então, assim, pô, eu vejo um monte de gente sofrendo na barra, cara. Principalmente nós que estavam conversando antes que a gente é alto, aí vai lavar a louça, volta assim, ó, quebrado, fudido.
Às vezes Acorda no outro tem, dia. tem trabalho que você não quer no final, né? Você não quer pegar peso, não quer abaixar, o pessoal achando que você tá no migué, mas, mano, se você abaixar, você não levanta mais, cara. Não, e eu super entendo. E aí, o outro profissional que eu falo é nutricionista, cara. Nutricionista é um profissional relativamente barato e quando você come melhor, entende? Principalmente a gente que não tem horário, mas eu falo, pô, comer melhor, cuidar melhor. Por exemplo, hoje em dia, pô, faço academia, faço jiu-jitsu. Cara, eu não tô nem aí pro meu percentual de gordura, foda-se, não tô me importando com isso. Eu como à vontade, mas às vezes eu me preocupo, cara, pô, será que eu preciso realmente comer isso? Então, várias coisas que eu comia antes, depois que eu comecei a ter um acompanhamento com um nutricionista, porra, qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de pele, cagada que você dá, tudo melhora, velho, quando você come melhor, entendeu? Então, pô, e fazer exercício, cara, certo? Sim. Cuidar do seu corpo. Assim, musculação é uma das coisas mais importantes, porque por toda a sua vida você vai precisar usar seus músculos. Você precisa usar seus músculos pra sentar numa cadeira, pra levantar, pra subir uma escada, pra pegar um peso, pra ajudar seu filho. Você precisa disso, cara. Entende? Então, fazer algum esporte, praticar esporte, né? Porque eu falo assim, praticar esporte, não ser atleta. Porque atleta, quando o cara trabalha em alto nível, o cara se machuca. Fazer esporte, fazer uma caminhada, se preocupar com isso, fazer você ganhar qualidade de vida e tempo com as pessoas que você ama. É, Se você não gosta de fazer, pensa nisso. Você vai ganhar qualidade e tempo de vida com as pessoas que você ama. o que E por isso que é muito eu importante gosto de isso. falar desses 3 pilares, né? O corpo, a mente e o que muita gente ignora, que é a alma também, né? Algumas pessoas buscam isso na religião, outras pessoas buscam na essência, né? Em como você ser legal com as outras pessoas. Isso daí é o cuidado da alma. Você ser feliz e irradiar felicidade ou alegria, coisas positivas. Talvez seja. Muita gente atrela isso à mente, né? Só que é um pouco diferente essa. Seria aquela energia, sabe? Quando você fala assim, nossa, a pessoa tem energia Sim, gostosa. Às vezes a mente dela tá extremamente perturbada, né? Mas aquela essência dela, né? A alma, que às vezes, como repito, ela busca ou na religião, ou em alguma filosofia, vida ou com os amigos, ou a própria alguma prática. numa prática, numa rotina que ela tem. E isso Sim. uma leitura, né? Você gosta de ler, você sabe disso. Uma leitura, às vezes você preenche a alma, né? Não só o conhecimento, não só a mente. Então, Eu dei um exemplo hoje legal pra um colega meu, eu falo assim, ele estava me perguntando nesse negócio que ele se sente triste e eu uso um método chamado bullet journal, né, então eu tenho minhas rotinas todas estabelecidas no caderninho, eu uso bastante coisa manual pra escrever. E aí eu tenho um humor track, né, eu coloco como foi meu dia, se meu dia foi bom, regular ou ruim, e costumo escrever numa página meus melhores dias daquele mês. No final do mês, ou quando eu tô muito chateado, eu leio os bons dias que eu tive aquele mês. Isso foi uma prática quando eu estava no momento depois de um relacionamento, eu estava indo na psicóloga, a psicóloga, ela falava assim: "Você não consegue reclamar da sua vida. Você consegue reclamar de como você está na sua vida, mas não da sua vida. Você tem o emprego que você quer. Você está ganhando um bom salário, você mora numa cidade legal, você está com a estética que você queria, você está se aceitando. Você entende? Sua vida tá boa, mas você não está bem dentro da vida que você tem". Aí ela me deu um exercício, que era escrever os dias como foi o meu dia. O que acontece? Quando você tem um trauma, aí ela deu um exemplo muito bom que eu lembro até hoje. Ela falou assim: a felicidade, as coisas boas que acontecem pra você, é tipo você sujar sua mão de açúcar. Você coloca embaixo da água, você lava, ela passa. Agora, os momentos traumatizantes, os momentos mais duros, mais tensos da vida, é tipo óleo. Você coloca a mão, a sua mão ainda fica gordurosa. Você tem que usar sabão, cara. Você tem que racionalizar sobre o assunto, você tem que pensar sobre o assunto. Então, as coisas ruins que acontecem com você, os momentos que são mais traumáticos, eles são muito mais difíceis de desimpregnar de você. Então, esse exercício de você perceber o que você tem de bom, você cuidar da sua cabeça. Porque assim, eu vejo muita gente que tem. Eu falo, eu trabalhei num lugar que era terrível, pagava mal, que a estrutura era péssima. Mas a gente se amava tanto trabalhando naquele lugar. As pessoas eram tão legais trabalhando naquele lugar. Quando eu parava no final pra racionalizar, a vida era boa. Saca? Então, assim, às vezes você tem uma vida boa, você só não sabe que tem uma vida boa. Eu acho importante esse raciocínio, a galera ponderar sobre o momento que tá. Por exemplo, o seu trabalho é ruim até você ir pra um pior. Isso é uma verdade. Isso é uma grande Entendeu? verdade. Eu percebi isso várias vezes na minha vida. Eu falei assim, cara, eu estava reclamando do meu trabalho. Olha que legal onde eu estou. tem, Sérgio, sabe, até pra gente
poder encerrar hoje, né? Esse exemplo que o Johnny falou, parece aquela piada que o cara tá correndo do monte de gente que tá querendo matar ele, né? E ele fala, Deus me ajuda, né? Eu tô fudido e tal. Aí Deus aparece e fala, tá vendo aquela pedra ali, ó? Taca na cabeça do líder da gangue. Aí ele pega e taca. Os caras ficam mais putos assim. Ele fala, Deus. Ele fala, agora sim você tá fudido, tá vendo? Antes não tava tanto. Então é essa coisa. Não reclame do que você Essa é a tá. primeira vez que eu ouço, cara. É muito mal colocada, mas tá bom. Lógico, não, peraí. É isso que a gente tá falando. Não reclame do que você está passando. A situação pode piorar. É mais ou menos Pode, isso. Mas assim, pode piorar. basicamente. Você tá correndo do leão de tênis, você pode fazer isso, tá correndo descalço. Exatamente. Na brita quente, Estamos todos hoje. pisando em gilete. Estamos todos hoje de preto, poderíamos estar sem camisa, o que é pior, vem saber, pra quem tá assistindo no YouTube aí, né? Quem tá vendo o Spotify tá tranquilo, né? Esse episódio quase foi gravado com 3 homens seminus, quase, hein? A gente tava discutindo isso Quase. em off. Não Ó, vou colocar. eu só tenho a agradecer a presença do Johnny. Assim, você tem uma coisa que eu quero ser, te falei, em off, não é média. Eu quero ser cineasta um dia, né? É o meu futuro, eu sei que preciso de grana pra isso, por isso que eu tô aí trabalhando algumas coisas. A pergunta é, você quer fazer bons vídeos ou você quer ser cineasta? Cara, eu Ou quero. pra ser cineasta você precisa fazer bons vídeos? Vamos, Questionamento. a gente vai conversar um pouco em off aí, né? Ó, já sabem, né? Se as edições melhorarem aí, já sabe que teve uma pessoa que entrou pra turma aí, né? Foi o vai estar o Johnny Edition, né? Sérgio, tem algum recado aí pra passar aí pra todo mundo? Não tenho recado nenhum, a não ser agradecer a todos que estiveram aqui nos ouvindo e nos acompanhem nas redes sociais. E muito obrigado mais uma vez, Johnny, por estar aqui com a gente. Eu agradeço realmente do fundo do coração, cara, pela sua participação. E é isso para mim hoje. Até, senhores. Johnny, Muito obrigado, pessoal. Obrigado demais, cara. Obrigado pelo convite. Pra mim falar sobre bar, pra mim falar sobre educacional de bar, pra mim falar sobre pessoas, pra mim falar sobre essas coisas. De verdade, em algum momento eu sinto que eu toquei pessoas com textos, ou toquei pessoas conversando, pessoas que trabalharam comigo. E eu percebi, assim, que isso me devolve demais, cara. Então, assim, às vezes chegam, assim, eu tenho pouquíssimos seguidores lá, tem uma galera lá que me segue, mas essa galera é tão engajada, mano, de vir falar comigo, vir conversar comigo, é uma energia tão foda, eu aprendo tanto com isso. E é óbvio que eu sempre falo, é pelo dinheiro sim, mas vem muito mais do que dinheiro, entendeu? Vem muito mais, assim. Então, pô, eu falo que tem pessoas maravilhosas lá que deram pontos e me tornam melhor, porque a vida é sobre você ter uma tese, uma antitese, uma síntese e depois você fazer essa curva infinitamente, evoluindo para ideias melhores. Então, você que vai lá no Coquetel no Ar, comenta, compartilha, muito obrigado por compartilhar, porque a gente costuma compartilhar só o que nos faz rir normalmente e só o que nos deixa indignado. Um pouco, compartilha outras coisas, compartilha pontos de vista, compartilha ideias, compartilha e, pô, vamos ajudar e vamos crescer junto. Então, pô, muito obrigado pelo espaço, porque eu falo pelos cotovelos, cara, pra mim é meio bizarro. não, Falei tranquilo. pra caramba aqui, Johnny Palestrinha. Eu acho que o pessoal que ouviu aí teve a paciência de ver até o final. Porque a gente sabe que podcast é algo longo, mas também você vai tirar muitas lições. Obrigado mais uma vez, Johnny. Sérgio, chama a vinheta aí pra nós aí. Eu sei que você hoje tá meio quietão, tá meio encostado aí, né? Sabe como que é? O Sérgio tem a coluna de senhor de 80 anos. Mas Exercício físico, cara. coitado da cara do Sérgio. Ô, o Sérgio é artista marcial, é velejador, vai tirando. Sérgio, chama a vinheta aí naquele estilo vinheta pastor, mas com ânimo, cara, que ultimamente tá, os ouvintes estão reclamando, hein? Quem não viu, ele falou, vem vinheta.